Salve rapaziada, tudo de bom com todos vocês, meu mano? Dessa vez é aquele videozinho insano de protagonista é basicamente imperador do novo mundo, mas calma que também aquele Sekai que eu sei que vocês curtem. Só que ele acaba sendo levado por outro mundo graças a um item raro que ele foi invocado, uma bela donzela para salvar o seu país da pobreza e da miséria. Ele foi invocado e basicamente em 2 anos ele mudou por completo. Conquistou vários clãs e aumentou o terreno, assim tirando a pobreza. E basicamente você vai ver o nosso protagonista mudando o mundo por completo, enquanto ele tenta voltar para o seu mundo para reencontrar sua amada. E bom, peço humildemente para que você deixe aquele likezão de cria, e não se esqueça, se inscreve no canal para estar fortalecendo ainda mais. E bom, valeu, falou e fui, tamo junto, é nóis. Assista o vídeo completo aí, doidão. Uma garota de longos cabelos louros está tomando banho em um lago à beira de algumas tendas à noite. Sentada ali perto está o protagonista mexendo em um celular, vendo algo sobre falange. É uma formação de lanceiros compactos usada com bastante isso na Grécia Antiga. Nesse momento, a garota loira abraça por trás, pressionando seus melões nele enquanto comenta que essa noite estava bela. Ele se assusta e diz que estava apenas estudando, e ele diz que está tudo bem ela dar um mergulho nessas horas, mas não era para assustar ele assim. Ela ri e diz que o intuito era fazer seu coração disparar. Por fim, ela diz que vai ter uma batalha importante amanhã. E por isso não é para ele ficar acordado até tarde, afinal vão precisar dele por conta de ser patriarca deles. O protagonista se levanta concordando e diz que vai descansar um pouco, finalizando que essa é a única coisa que não é diferente do mundo dele. No próximo dia, em campo de batalha, soldados avançam contra os soldados, no qual portavam lança e escudos, usando a formação falange. Facilmente os soldados de lanças ganham vantagem sobre os montados de cavalo, derrotando eles de forma prática e rápida. Após a batalha, os soldados comemoravam a vitória, entoando gritos de guerra em homenagem ao protagonista, que observa o campo de batalha com uma expressão pensativa. Ele percebeu que a estratégia que utilizou, baseada na formação de falange que estudou na noite anterior, foi um sucesso e deu vitória ao seu exército. A Felícia se aproxima com um sorriso radiante e o parabeniza pelo brilhante desempenho como líder, chamando ele de grande patriarca. Ele, no entanto, demonstra um certo orgulho e desconforto, lembrando-se de seu mundo original e do quanto tudo era diferente de lá. Em uma breve cena retrospectiva, somos apresentados o contexto do protagonista, Yuto Suou, e como ele chegou até ali. Ele comenta que, enquanto visitava um templo antigo com uma amiga de infância, acabou tirando uma foto ao espelho sagrado do templo, que misteriosamente o transportou para esse mundo diferente, inspirado na mitologia nórdica. Desde então, Uto passou a usar seus conhecimentos modernos e informações de celular, que ainda funciona graças às energias solar, para ajudar o clã Wolf, no qual ele era matriarca líder. Voltando ao contexto atual, de repente uma flecha iria acertar o Prota, mas Felícia, usando sua aura verde em seu corpo, agarra a flecha antes de atingir o mesmo. Logo em seguida, vários arqueiros disparam flechas juntos, mas Felícia, vendo esse ataque em massa, utiliza um chicote com a aura verde, conseguindo defender todas as flechas com habilidade sobre-humana. O Prota vai até ela elogiando e dizendo que é preocupado com a Rum, pois está na linha de frente da batalha, mas logo o exército que estava com ela avisa sobre a vitória deles e ela aparece cavalgando atrás do Prota, indo até ele reunir sua conquista. O Prota parabeniza ela e pergunta que recompensa ela quer, e animada ela diz querer um cafuné. O Prota realiza seu pedido enquanto Felícia diz que ela parece um cachorrinho, onde o patriarca dos chifres estava, e ela responde que deixou com os soldados. Após um tempinho, o Prota estava guardando a patriarca dos chifres em uma tenda. O patriarca chega revelando ser a mulher chamada Linear, que se parecia com uma criança, o Prota, sem perder muito tempo e com muita educação, convida para ser a filha dele. Nesse mundo, uniões são feitos através de parentesco, como irmãos, pais e filhos. Linear nega e diz que os chifres nunca se juntariam a cachorrinhos como eles. Felícia defende sua tribo, dizendo que agora são muito fortes graças ao Prota, mas Linear diz que é um fracote, enfurecendo assim Rum, que estava do seu lado, fazendo ela quebrar uma mesa. O Prota manda ela se acalmar e para tratar Linear com respeito, pedindo desculpas assim a patriarca dos chifres. Com a situação mais calma, o Prota oferece então a ela ter a sua irmã mais nova um cargo que não tem tantas obrigações. Com a situação mais calma, o Prota oferece para essa sua irmã mais nova um cargo que não tem tantas obrigações, mas ela ainda fica um pouco relutante. O Prota então sem opção diz que ela não aceitar iria matar toda a cidade da tribo dela, assim forçando ela a aceitar o cargo de irmã mais nova. Ela é retirada dali e assim o Prota acaba caindo no chão de tão nervoso nessa situação, e diz que talvez é um pouco mole. Felícia rebate dizendo que ele é forte sim e foi por isso que ela invocou. Após falar isso, Felícia o abraça para o consolar e assim o Prota decide para a cidade deles. Na cidade, Yuta é recebido por uma multidão comemorando a sua volta, depois de passar pelas ruas em frente à sua casa, que é um templo ou castelos. Os tios do Prota parabeniza pelo resultado da batalha e disseram que oraram bastante por isso, insinuando que ela só ganhou só por conta dele ser orado. O Prota com pressa diz que precisa ir, e por conta disso os tios acham ruim, dizendo que ela deveria respeitar eles por conta da linhagem, mas antes de Yuta enfurecer, Felícia chama a atenção deles para que eles conversem com ela,
Dessa forma, Yuto corre até a parte de cima de sua casa, onde é uma bola de cristal. Ali ela liga para Mitsuki, que pergunta a ela se já arrumou um jeito dele voltar e que estavam esperando por ele. Após a ligação, Pro está deitado em um quarto e pensando que esse lugar não deveria ser outro mundo, mas assim terá passado por conta de matérias que não deveria ser outro mundo, mas assim a Terra ter passado por conta dos materiais que ali existiam, materiais de bronze. No próximo dia, Yuto acorda com Rui e Felícia lhe trazendo comida para ele. Felícia percebe que uma elevação nas roupas de Yuto e se oferece para tirar sua energia indo para cima dele. Rum a repreende dizendo que a executaria se fizesse algo de errado com Prota, mas Felícia diz para ele que os homens precisam disso para ficar bem, convencendo até que faça Rum, que também oferece ao Prota. Yuto diz que não quer saber de sexo, sim de comer agora, saindo dali para comer. Enquanto come, diz que vai dividir suas roupas com chifres, e assim decide ver Ingrid, a moça que fica responsável pela ferraria. Chegando lá, Ingrid cumprimenta dizendo que fazia tempo que eles não se viam. Entretanto, a forma que ela fala é bem informal. E assim, Felícia diz para tratar o patriarca com mais respeito. Dessa forma, Ingrid diz que vai tratar o pai com mais respeito e pede desculpas com mais dificuldade, fazendo o Prota rir. Felícia, que também estava rindo, diz que quando eles estiveram a sós, poderão se chamar pelos nomes. E assim, Ingrid acaba por imaginar outra coisa entre ela e o Prota. O Prota corta a imaginação dela, dizendo que logo a patriarca dos chifres será a irmã dele, por isso vão dividir as armas. Assim, o Prota diz que está contando com ela, pois ela ficará muito ocupada. Um pouco mais tarde, a cerimônia acontece, um ritual para tornar Yuto e Linear irmãos. Esse juramento é mais sério desse mundo, pois é feito diante do deus do imperador. Após a cerimônia, ele já chamou Prota a sós para pedir a ele cuidado com o povo dos chifres, assim como ela cuida da própria tribo. Yuto diz que assim fará cumprir o pedido da sua irmã mais nova, fazendo um cafuné nela. Entretanto, Felícia chega de repente dizendo que também está da fortaleza chifre na fronteira. Logo, Prota reúne todos na sala de reunião e comenta que a fortaleza foi tomada pelo Cascos, um dos 4 maiores clãs, pois só os soldados chifres estavam fracos após a batalha contra os lobos, e como o Linear estava fora e se aproveitaram, foi uma invasão de 1000 soldados e por isso os lobos deveriam ajudar. Os demais na sala, surpresos com os números, diz a Yuto que é melhor não interferir, pois iria gastar muito recurso contra 1000 homens e que eles acabaram de formar aliança com os chifres, então não tinha obrigação ou afinidade nenhuma com eles. O seu tio diz que ele é muito novo para entender o que até pouco tempo atrás chifres eram inimigos e se tornaram aliados por falta de escolhas. O Yuro furioso acerta um murraço na mesa, chamando a atenção de todos, dizendo para eles calarem a boca e que não mancham as honras dos lobos, quebrando promessas, e que eles vão sim ajudar os chifres. Linear, que chorava de canto, sentia a culpa pelo que aconteceu, fica bem surpresa com isso. No acampamento dos Cascos, Runégion de um cavaleiro avança dentre as tropas de frente, derrubando diversos soldados com muita agilidade. O líder dos Cascos, Ningvi, olha isso, eu não entende como eles conseguiram se movimentar daquele jeito de cavaleiros, mas fala para seus soldados não se preocuparem, pois são inimigos insignificantes. Entretanto, do nada, Roné e seus soldados recuaram, fazendo o líder perguntar se estavam zombando deles. Linear está recebendo informações de um dos soldados, dizendo o sucesso que as tropas de Roné estão obtendo. Linear pensa no quão esses estribos que o Prota lhe ensinou são úteis, permitindo a cavalaria executar as ações mais ágeis. Ela também lembra do dia em que o Prota decidiu ajudar o povo dela na reunião, em como ele ordenou todos a fazer algo com o líder inato. O Prota tinha dito para Ingrid mostrar Linear sobre estribos, e mesmo que Ingrid discriminasse um pouco de não ser do país deles, Yuto diz que ela é a irmã mais nova dele, então pode confiar. Depois dela lembrar disso, um soldado vem avisar que o lobo tá chegando, e assim animada ela vai lá fora para receber. O Prota tinha dito para Ingrid mostrar Linear sobre estribos, e mesmo que Ingrid a discriminasse um pouco por não ser do país deles, diante de muitos soldados, Linear aguarda por Yuto, que chega logo em seguida dela junto a Felícia. Yuto vai até Lina perguntando se ela estava resfriada, afinal ela estava toda vermelha, mas Linear diz que só estava muito animada, então Yuto diz para ela ficar calma, afinal o comandante deve estar calmo no campo de batalha. Yuto percebe que chegou muito cedo, então manda que todos comam e bebam, afinal de barriga vazia para o campo de batalha seria ruim. Ele fala que isso é uma aceitação de Sun Tzu, que eles não podem lutar enquanto estiver cansados. Linear diz que ele é muito inteligente, Yuto diz que mandou alguém na frente que eles podem confiar, e logo deixa em pensamento que Runé não morra. No acampamento dos Cascos, o líder deles está bem cansado junto de seus soldados, afinal eles não dormem há 3 dias, pois sempre que tentam eles são atacados pelas tropas de Runé. Um soldado avisa ele que muitas tropas estavam vindo e dessa vez não eram de Runé, e sim os soldados do líder dos lobos, ou seja, as forças principais. Logo o líder manda entrar em formação,
No meio da floresta, Runé está comendo enquanto vê que a batalha começou, mas ela parecia estar esperando algo. A batalha se inicia e os soldados cascos rapidamente começam a perder, afinal o ataque está muito forte, pois são soldados com lanças e os cascos estavam cansados. O líder deles percebe que a ideia de Yuta e fica impressionado, mas ordena que ataque o flanco deles, afinal numa formação de lanças o flanco sempre é mais fraco, e diz que ele irá junto. Afinal, que estava no flanco fica impressionado como Yuta estava certo, eles estão perdendo rápido, mas logo vê os soldados vindo com o flanco. E assim ela lembra da conversa que teve com Yuto, onde ele dizia que os inimigos tentariam atacar pelo flanco, afinal o ponto fraco da formação de falange é por isso que Yuto diz que contar com Linear. Entretanto, Linear fica assustada com a presença que o líder dos cascos atrás, e não só ela, com seus soldados também, mas Linear diz para não temer e resistirem. Entretanto, o líder deles entra facilmente entre as tropas e começa a derrotar vários, fazendo Linear desesperada clamar pela ajuda do seu irmão. Feliz ao lado de Yuto diz para ir do lado do líder dos mesmos, mas Yuto diz que imaginou que isso aconteceria e que ela não precisaria se preocupar, afinal tinha um plano e assim grita para Ron começar. Dessa forma, toda a cavalaria de Runé junto dela na frente avança atrás dos soldados que atacavam o flanco. Ela grita que o alvo deles é Ying-Vi, o patriarca dos cascos, ou vai em direção do líder enquanto se apresenta a ele, e ao descobrir que ele é o patriarca, ela fica animada por saber se derrotar a batalha estaria ganha, e assim eles acertam suas lanças uma na outra, mas ele consegue prevalecer em força e derrubar ela de seu cavalo, fazendo ela perder a lança. Ele desce logo em seguida e diz para Rum, que está no chão, que encontrará em Valhalla. Encontra ela em Valhalla, atacando-a com a lança para finalizar, mas o Né puxa sua katana e quebra a lança dele, assim atacando novamente de cima para baixo, e mesmo que o líder tentasse defender com sua faca, não era o suficiente, assim tomando um golpe fatal próximo do pescoço. Ele cai perguntando o que arma era aquela, e ela responde que era uma katana. Ele fica impressionado em como o mundo é vasto e diz que é grato por morrer por alguém forte como ela. Ela responde que foi uma honra lutar contra alguém forte. Dessa forma, Runé declara a derrota e o patriarca deles, fazendo todos gritarem com memória. Ele nessa ajoelha enquanto chorava de felicidades. Felícia pergunta a Yuto se acabou e ele confirma. Depois disso, Yuto estava tomando banho em águas quentes dentro do território de cascos. O Né Felícia estava junto dele, dizendo que precisava o proteger, afinal, aliante do território inimigo. Runé e Felícia estavam junto do Garou, dizendo que precisava protegê-lo, afinal ele é o território inimigo. Nesse momento, um barulho é ouvido e Azul se levanta para proteger Yuto, mas era só Linear que também entra na água. Diz que precisava conversar sério com a patriarca dos chifres com ele. Dessa forma, sem delongas, ela diz que quer se casar com ele, deixando todos ao redor impressionados. Felícia vai até Linear e diz que falta de educação interromper o banho deles com um pedido desses, e como a irmã mais nova dela deveria limpar as costas dele. Ela concorda sem problemas, mesmo que Yuto estivesse nervoso com isso. Ela se senta fora das águas no banquinho e ela começa a limpar as suas costas, dizendo que homens têm ombros mais largos e que ela estava bem duro. Esse comentário deixa Yuto tenso, fazendo ela perguntar se usou sua força, mas ele diz que está tudo bem. Runé diz que depois é ela, mas Felícia diz que ela é primeiro porque ela é a irmã mais nova, enquanto Runé é filha. Yuto estava tremendo de clara excitação, diz que as costas dele já estavam limpas o suficiente. Após esse banho quente, eles vão conversar numa sala a respeito de um pedido de casamento Linear. Ele não quer que isso aconteça para fortalecer a aliança entre eles. Yuto diz que assim ela abandonaria o posto dela de patriarca, mas ela diz que quer que seja patriarca dos chifres e liderar com ela, deixando toda surpresa e Runé com raiva, que exclama que ela já é a patriarca dos lobos. Linear diz que ele pode ser mais do que isso e pode continuar sendo o patriarca dos lobos. Felícia diz que está de acordo e está beneficiando demais para os lobos. Yuto pergunta a Linear o que ela realmente está querendo. Linear então confessa que é uma patriarca hereditária e não por mérito e linhagem, como normalmente é. Eles ficam surpresos com essa informação e Yuto pergunta se está tudo bem ela dizer isso para eles. Afinal, se alguém descobrir, ela perderia seu posto. Ela fala que é exatamente por isso que quer Yuto seja patriarca dos chifres. Ela comenta que virou herdeira do título porque o pai dela amava muito. Ela diz que quer alguém de verdade lidera os chifres, não uma farsa como ela, e por isso oferecendo isso a Yuto. Ela pede novamente para ele casar com ela, deixando-o sem saber o que responder. Felícia diz que uma coisa começa sem que ter tempo, e que não poderia decidir sozinhos. E Yuto diz que quer conversar com o resto do clã sobre isso. Ela diz que vai aguardar a resposta. No outro dia, Felícia estava arrumando as roupas do Yuto enquanto ela reclamava de serem muito pesados, por conta do ouro e pedras preciosas que tem nela. Ele olha para o lado, vendo como a cidade era grande, e Felícia diz que pode ser tudo dele se casar com Linear. Ele diz que não pode, ela sabe, mesmo que seja útil aos lobos, e assim ela fala uma frase que ele disse antes.
Eu quero ir para casa. E com os olhos lacrimejando diz que pensou se caso se casasse, ele não iria embora tão cedo. Logo ela começa a chorar dizendo que foi egoísta e queria que ele ficasse com ela. Yuto faz um carinho na cabeça dela e diz que ela apoia muito nesses 2 últimos anos e pede desculpas por isso. Não é isso, como ela diz que é uma amiga que confia. Ela fica feliz com isso e diz que vai dar um jeito de acabar com esse casamento e que era para Yuto continuar fazendo o que quiser, como sempre. 2 homens estavam passando a cavalo próximo da cidade dos chifres e um deles, que tem cabelo vermelho, diz que é a patriarca dos lobos que derrotou os garras, os chifres cascos, e que estava ansioso para ver o que ele era capaz. 2 meninas estão escondidas vendo o patriarca dos lobos, mas nesse momento a Cris, a menina de cabelos roxos, espirra fazendo a outra perguntar preocupada se ela estava resfriada. Entretanto, chama ela para perto, assim abraçando ela e fazendo as duas cair no chão, com A em cima da Cris, e de cabelo verde brinca dizendo que ela parece uma criança. Ele diz que fez isso porque disse se alguém pegar seu resfriado, você se cura mais rápido. Então a Bra dizendo que fará o melhor para ajudar a sua irmã. Após a cerimônia de vitória, Yuto foi, ela estará reunida como linear enquanto come. Yuto lembra do pedido de casamento dela, ficando meio sem jeito enquanto isso. Ele vai comer uma das iguarias dos chifres, fazendo o linear ficar em cima perguntando se ela gostou ou não, fazendo ele sem jeito, dizer que gostou sim. Ela fica um pouco tímida, mesmo assim ela pegou um pouco de carne e tenta dar a ele na boca. Ele fica muito envergonhado no momento em que um homem chamado Rasmus chega dizendo que eles estão parecendo um casal juntos. Linear envergonhada manda ele parar de brincadeira e dizer que isso foi ideia dele. Felícia chega do lado do Prota, ficando bem perto enquanto diz ao lobo também mulheres, e falando no ouvido de Yuto para ele passar o braço atrás do pescoço dela. Assim ele faz, deixando Linear com ciúme, mas ela se levanta dizendo que o irmão dela é um homem feito, então como uma esposa ela poderia deixar aproveitar com mulheres como quiser. Entretanto, o momento é cortado com 2 homens chegando no salão, sendo aqueles 2 que apareceram antes a cavalo. Runé chega ao xamã de Seitenor, e assim Felícia comenta a Yuto que ele é o patriarca do clã dos relâmpagos, que reina ao norte de Valerme, e assim Yuto lembra que chamam ele de rei do coração de tigre. Rasmus entra na frente do Seitentor em posição com sua espada, perguntando em como ele tem coragem de aparecer por ali após ter matado o antigo patriarca dos chifres. O homem que estava com o patriarca dos relâmpagos era sacerdote do império. Ele disse que o Seitentor era seu convidado. Dessa forma, o Rasmus se desculpou por tratar ele de tal forma, mas como o Seitentor provocou dizendo que hoje Rasmus não iria morrer já que mudou a forma de como agia. Rasmus entra em posição novamente, mas o patriarca dos relâmpagos com um sorriso no rosto fica coberto de energia com seu corpo, aparecendo ao lado dele dizendo que não veio ali para conversar com ele, e assim dá um peteleco na espada dele, destruindo. Yuto se pergunta o que era aquilo e Linear comenta que está usando 2 runas, e que isso é um caso raro, tanto que só existe 3 em todo o Id Brasil, e assim Yuto diz que isso era injusto. Seitentor vai até Yuto porque iria conhecer ele, mas o Neto entra na frente com sua espada dizendo que não é deixar ele chegar perto de seu pai. Seitentor reconhece como mais forte destacado do exército de lobos. Ele diz que gosta da coragem dela, apesar dela não ser para ele. Assim ele vai até Yuto, mas Linear entra na frente com raiva dele. Ele tentou lembrar o nome dela, mas não consegue, ele é ruim com nomes. Mas antes que ela ficasse brava, Yuto segura o braço dela para ela parar. E de repente seria o lar de Seitentor, dizendo que ele era quem ela queria. Seitentor se aproxima dizendo que ele também fazia essa cara, mas como se aproximou e viu que Yuto não mudou a expressão. Seitentor diz que faz tempo que não se arrepia dessa forma e pergunta pelo nome do garoto. Dessa forma o Prota responde que é Yuto, suou Yuto, e assim o Seitentor diz que vai lembrar do nome dele, indo embora em seguida. Assim que ele sai do local, todos na sala demonstram que estavam muito tenso. Yuto diz que embora seja estranho, ele era muito forte. Enquanto ia embora, o sacerdote conversa com o Seitentor nas ruas. Seitentor diz que Yuto superou as expectativas dele e o chama de homem que iria destruir o mundo. O sacerdote responde se então ele vai fazer o que pediu. E Seitentor responde que sim, vai se divertir muito ao lutar contra ele. No topo daquela pirâmide, Yuto estava falando com Mitsuki. Ele estava chamando a atenção dele por ter dito que ia numa guerra e sumir por 2 semanas, e que mesmo que tenha um clã para liderar, ele deveria avisar ele. Ela começa a chorar e diz que está feliz que esteja vivo, e Yuto se desculpa por ter mandado mensagem, que estava arrependido por não ter mandado mensagem antes. Ela pergunta se as coisas vão se acalmar por um tempo e ele diz que sim. Novamente nas ruas, Felícia estava junto de Yuto. Fica perguntando a Yuto o motivo dele estar andando por ali, e ele responde que é bom de vez em quando o patriarca das caras. Felícia diz que a venda do jornal que ele inventou ajudou muito na economia. Ele disse que não inventou e se trapaceou. Enquanto eles andavam, aquelas irmãs de antes ficavam olhando eles escondidos. Yuto Felícia encontra um homem que é vendedor de escravos, anunciando uma mulher e sua filha pequena. Yuto vai até ele dizendo que iria comprar as duas e assim ordena que Felícia pague ele enquanto ia até as duas. Assim que ele se aproxima, a garota corre para trás de sua mãe com medo, enquanto ambas estavam tensas, mas Yuto com um sorriso confortante diz que agora estava tudo bem. E assim chama um soldado ali perto e manda que levasse aquelas duas ao palácio. Yuto se afasta
afasta dali após isso, dizendo para Felícia que fazia isso tudo para se sentir bem, e que como patriarca deveria fazer o que era permitido. As meninas que espionavam Yuto ficam impressionadas com isso. Na sala do Yuto, ele está diante de um papel, enquanto pergunta a Felícia como se acumulou tanto. Ela responde que foram para a guerra antes de terminar os papéis e por isso tinha tanto. Felícia lembra do Yuto dizendo que era a amiga que ela mais confiava, mas nesse momento é interrompido, pois o Né aparece na sala dizendo que tinha uma emissora. Emissárias do clã de guerra querendo falar com Yuto na sala de reuniões. Yuto se levanta para ver o que era, mas na hora duas irmãs gêmeas aparecem na sala. Yuto diz que não poderia ter criança no local, e assim Roné chama a atenção delas, falando que era para elas esperarem um pouco na sala de reuniões. Mas Al diz que estavam muito ansiosos para ver o rosto do esposo dela, enquanto Chris se desculpa dizendo que tentou conter, mas ela insistiu. Assim as duas começaram a discutir com Al, dizendo que teve a ideia de ir com ela. Dizendo que quem teve a ideia de ir até ela era Chris, mas Ai queria logo vê-lo. Entretanto, a briga se encerra quando Chris manda Al pedir desculpas à patriarca dos lobos, e assim ela corre até Yuto se curvando e pedindo desculpas. Chris pede desculpas por Al, fazendo Al dizer assim parecia toda sua culpa, e assim Chris se aproximando dizendo que iriam começar de novo, e que ela era Cristina, a filha legítima do patriarca da guerra, e outra diz ser Albertina, a irmã mais velha dela. Chris disse que sobre as ordens do patriarca delas, elas vieram se tornar esposa do patriarca dos lobos, é que ela estava ansiosa pela cerimônia deles. Yuto fica surpreso quando ela fala sobre se tornar esposas. Yuto se senta e diz que não concorda com ela ser esposa dela. Yuto se senta e diz que não concordou em ela ser esposa dele, então não era para chegar fazendo exigências. Chris diz que Al o tempo todo na viagem ficou imaginando em como Yuto seria, se ela era assustadora ou não. E ficou imaginando em como eles agiriam quando estivessem juntos, ou seja, ela se rebaixou muito com tudo isso. Al se ajoelha dizendo que era na verdade que elas não fossem recusadas assim. Yuto diz baixo que elas são esquisitas e Felícia diz no ouvido dele que talvez o pai delas mandou elas para cá para se livrar delas. Chris diz que isso que ela disse foi rude, e assim Yuto pergunta se elas ouviram. E elas dizem que sim, enquanto Al diz que elas são Enejar, igual extintor. Felícia diz que já que elas são assim, é melhor não pedir para elas se retirarem. E assim Chris diz que é pelo fato dele estar preparando o casamento com a patriarca dos chifres. Yuto fica impressionado e diz que escutaram tudo mesmo, e Chris continua dizendo que sim. E também sabe sobre o massacre de Van, que Yuto tanta usou a negociação dele, que obviamente não falaram isso para ninguém. Yuto diz que as habilidades de colher de informações das duas eram um fato impressionante, e que sendo sincera, adoraria ter elas como filha dele. Chris diz que desde o começo ela não estava afim dessa história de ser esposa ou concubida, e que não ia deixar ninguém tocar na sua irmã. Yuto pergunta o motivo delas serem indo então, e Chris responde que elas queriam testar ele. Roné fica furiosa com isso e diz que estava se contendo por elas serem princesas do clã de guerra, mas como não vai deixar de desrespeitar seu pai dessa forma. Yuto acalma ela e diz que se elas estão revelando isso, elas devem estar satisfeitas com os testes dela. Chris afirma que estão sim, se ajoelha junto de sua irmã, dizendo que elas não fizeram juras a nenhum pai, e que estão dispostas a oferecer sua vida ao maior cálice de Brasil, o clã de lobos. Yuto desconfia que elas ainda estão escondendo algo, então se levanta dizendo que irá aceitar elas trouxeram algo para ele, e assim se prove. Yuto deseja boa sorte a elas, afinal o cálice do patriarca dos lobos não é algo fácil de conseguir. Linnea, enquanto dorme, sonha com Yuto e deita com ela para fazer atos libidinosos, mas logo ela acorda, percebendo que era tudo um sonho, e nesse momento um guarda-vidas de fora do quarto de Yuto que está vindo até essa cidade para inspeção, e assim ela se levanta rapidamente. Yuto e Felícia estavam em uma carruagem mais rápida do que o normal, afinal Chris na frente retira com suas runas e resistência do ar, enquanto Al pelas costas cria mais vento contra ele para que possa ir mais rápido. Yuto fica impressionado enquanto diz logo chegariam no destino deles e que seria mais útil do que em batalhas, explica que o alcance delas não são tão grande para isso. Yuto percebe que a cidade de Milé é bem grande, e Felícia diz que essa cidade era um celeiro gigante, então ali seria ótimo para abastecer os suprimentos. Al chama por Yuto com uma cara de choro demonstrando estar com fome, enquanto Chris provoca ela com o pão que ela trouxe só para ela. Al começa a chorar, mas Yuto diz que comprará algo para elas. Chris diz para ele que não é para conquistar a sua irmã pelo estômago. Yuto está conversando com um homem em um térreo de um edifício, perguntando a respeito da cidade que o homem estava responsável, mas até que Felícia chega no lugar avisando Yuto que Linnea tinha vindo para falar com ele. Yuto desce do térreo indo para os corredores até encontrar Linnea e ter vindo para receber ele, afinal ficou sabendo que viria, e não só isso, e também ela queria saber sobre o casamento deles. Antes de Yuto disser algo, Felícia diz que outro reino ofereceu o casamento também, momento até que Al aparece dizendo que ela era a esposa, e Chris logo em seguida dizendo que Al era apenas um concubina, e que seria esposa
esposa ideal. Ela até tenta questionar, dizendo que ela era mais velha, mas Chris diz que a aparência é tudo que importa. Linnea pede desculpas a Yuto pelo que ela iria falar, mas a nação dos chifres é bem mais poderosa do que a garra, e deve ser óbvio qual das duas seria mais vantajosa para os lobos. Chris provoca, dizendo que ela estava tentando comprar as graças de um homem, que ela não deve confiar nela mesmo como mulher. Mas antes de ter uma briga, Yuto corta o assunto dizendo a Linnea se não queria conferir a cidade. Eu pergunto o que aconteceu, assim Linnea responde que ela ficou preocupada com que as pessoas não conhecessem e não aceitariam o juramento que os clãs fizeram. Yuto diz que foi realmente isso que aconteceu e que o antigo governante parecia ser muito bom. Yuto que tentou ajudar o palácio deles com melhorias, mas eles não aceitaram bem. Linnea não entende o que é isso, então pergunta o que é, e Yuto responde que é um modo de plantar culturas diferentes numa certa ordem para dispensar e repouso da terra, e assim deixar as plantações muito mais produtivas. Linnea, com uma cara séria, diz para ele dar a ela explicações detalhadas, com as informações que ela pegou com Yuto a respeito da rotação de culturas. Linnea vai até o pessoal nas ruas e comenta sobre, fazendo com que todos concordem com ela. Depois ela chega até Yuto e diz que já conversou com os maiores influentes ali dentro, e dizendo que concordaram com o processo de plantio desde que as suas seguranças sejam garantidas. Yuto agradece por isso e diz que ainda bem que fez sua irmã mais nova, deixando Linnea pensativa. De noite, enquanto Linnea estava no seu banho, ela parecia pensar em algo. A cena é cortada para o quarto de Yuto, onde ela lia algumas coisas. Linnea chega na porta perguntando se ela poderia entrar, e assim ele permite. Assim que ela entra, Yuto pergunta o que ela queria. Ela, sem falar muito, tira as roupas e corre até Yuto abraçando, olhando para os seus olhos e pedindo para fazer dele. Yuto quase cede, ainda abraça ela devagar, mas ele lembra de Mitch, e assim ele segura Linnea pelos ombros e afasta. Linnea pergunta se ela não acha atraente como mulher e diz que não era isso. Ela diz para ele não precisar mentir, que sabe de algo que é relacionado, pois ele sempre parece irritado quando ela fala sobre o casamento para ele, sem contar que ele tem várias mulheres bonitas ao redor dele. Yuto diz que ela era muito bonita e que tinha motivo dele não querer isso. Ele dizer que seria dos lobos e ter muita responsabilidade, mas quando ele dizer isso, corta e bate a cabeça na parede, dizendo que assim ele trairia o seu ego e que agora ia falar a verdade toda para ela. Ele diz que ama outra mulher, mas Linnea diz que não se importa com isso. Entretanto, Yuto explica que no mundo dele as coisas não são assim, e que não era daqui, mas sim de uma realidade a milhares de anos avançado, pois ele usa vantagem por conhecer muitas coisas. Linnea diz que é realmente difícil de acreditar, mas que isso explica muita coisa. Yuto diz que por conta dela vai ter que voltar para o seu mundo algum dia, e por isso não pode se comprometer com ninguém neste mundo. Linnea diz que sente ciúme dessa mulher que ele ama, e que ela deve ser uma garota maravilhosa. Yuto diz que ela fica muito preocupada com tudo isso que está acontecendo com ele, e por isso ele tem que voltar para o lado daquela garota e ficar com ela. Linnea diz que então isso seria problemático para ela e seu clã, afinal não terão quem apoiar. Yuto diz que os chifres têm ela, mas ela diz que é uma impostora que apenas está segurando o legado de seu pai. Ela diz que declarou guerra aos lobos, onde ela foi totalmente derrotada e que ela trouxe muito sofrimento ao povo dela. Yuto responde que não jogou limpo, por isso ela foi derrotada. Linnea diz que é uma inútil e que só serve para servir alguém que tenha poder de verdade. Yuto se levanta e conta a história que tinha muito conhecimento e que as pessoas tratavam ele como um gênio, mas na verdade ele pegava informações que ouvia e que isso tudo subia na cabeça dele. Por isso avisos que ele recebia ela tratava como inveja, até que um dia ele cometeu um erro grande que custou a vida de alguém muito importante para ele. Fizeram de tudo para proteger aquele pirralho, que era quem deveria ter realmente sofrido. Yuto diz que ele era exatamente como Linnea, alguém que percebeu próprias limitações. Ele se culpava por isso o máximo que podia, mas Yuto diz que o mais importante é que eles fazem isso depois, a transformação de aço, um ditado do lugar que ele vem sobre a melhoria constante para superar os desafios. Ele pergunta para se vai realmente desistir por conta de um deslize bobo. Ela pergunta se alguém como ela pode proteger os chifres e ele diz que sim. Ela tem muito mais potencial de que um trapaceiro como ele, é que ela é uma das irmãs mais novas dele, ou seja, enquanto ele estiver ali, vai ajudar a garota com o que puder. Ela entende que não deve desistir do primeiro deslize, então mesmo que ele ame outra mulher, ela vai continuar tentando, ficando novamente no até Yuto. Entretanto, Chris aparece na porta e da Felícia cortando o momento, enquanto Felícia de seu clã dos relâmpagos estava se preparando para uma guerra. Yuto está em uma reunião junto de seus homens, Felícia ao Chris e Linnea. Chris comenta que o clã dos relâmpagos está reunindo armas para atacar os lobos. Yuto se pergunta o motivo de Stentor querer atacar ele, chamando de idiota. Chris pede para Yuto mandar para o clã de relâmpagos assim investigar mais ainda. Yuto diz que seria muito perigoso, mesmo que elas sejam muito boas com isso. Chris demonstra que Yao, embora fraca, é uma ótima assassina ou guarda-costas, ordenando ela para render aquele homem na mesa com uma faca. Yuto diz que dessa forma elas poderiam invadir uma cidade e eliminar todos os guardas, e dessa forma vai enviar elas.
Na beira de um rio, Felícia explica a Yuto que ali era a divisa do território entre os chifres e o território dos relâmpagos. Yuto diz que Stentor lembra de um homem chamado Xiang Liang, homem realmente forte e estúpido, e diz que será uma boa atravessar o lago para enfrentar ele. Yuto pensa que pode usar a estratégia de Han Xin, o maior guerreiro de todos que já existiu, e assim diz que vai precisar da ajuda de Lineal, o que só ela poderia fazer. Na pirâmide de noite, Yuto tá falando com Mitsuki para avisar que iria ter uma guerra novamente. Ela atende e diz que as pessoas são assim mesmo. Ela entende e diz que as pessoas são assim mesmo e que é para ter cuidado e voltar para ela. Assim ele afirma que vai fazer isso. Depois, Yuto estava novamente em reunião com algumas pessoas, sendo agora Felícia Runé, um dos filhos dele, Scavior, um antigo manager. Yuto se pergunta o que Stentor quer e Felícia supõe que ele está atacando colheitas próximas à fronteira, afinal seria bem vantajoso. Yuto diz que ficou sabendo desde que Stentor se tornou um patriarca. Eles não perderam uma guerra, eles concordaram, e dizendo que eles sempre ganharam simplesmente atacando, sem nenhum plano. Yuto pergunta como isso era possível. Felício diz que o exército deles tem muita moral, afinal Stentor vai na linha de frente, esmagando as tropas inimigas, deixando eles confiantes. O filho diz que Stentor, com apenas 14 anos, conseguiu derrotar vários soldados da cidade sozinha, derrubando o portão gigante, além de outros feitos com sobreviver a emboscadas bem armadas. Yuto enfurecido diz que isso tudo só era a coragem de um tolo, e que eles não iriam perder para alguém assim. Um tempo depois, Stentor se junta com 8.000 soldados, e assim dando a ordem para avançar, fazendo Chris, que estava em vigia sob uma árvore, mandaram um pombo correr para Yuto e assim avisar os movimentos dele. Runé estava sobre o galho de uma árvore, totalmente nua sob a luz do luar, e nesse momento ela pula para a água, e isso enquanto pede desculpas a seu pai. Ela lembra de um momento no passado em que ambos estavam se enfrentando com a espada de madeira. Yuto não teve chance alguma, sendo desarmado um segundo golpe enquanto ela fala que ele é fraco demais para ser um soldado, mas ele não desiste e vai para agarrar ela, caindo no caminho e ficando com a cara no meio das pernas dela, vendo sua calcinha. Mas isso não dura muito tempo, visto que ela finaliza a luta com um golpe na nuca dele. Sendo da memória, Runé pede para que a deusa de Angorbar cuide do pai dela. O dia da batalha enfim chegou e Yuto estava junto de Felícia e El em sua carruagem. O exército estava tudo posicionado. Do outro lado, Stentor, que estava ansioso para a luta começar, recebe dica de seus filhos, dizendo que os lobos são conhecidos pelas armatimanhas deles e que era melhor observar primeiro. E Stentor não fica muito afim dessa ideia, mas decide respeitar, visto que a estratégia dele recomenda mesmo, assim ordenando alguns soldados avançar para ver como é que é. Os soldados dos relâmpagos avançam, mas logo são suprimidos por ataques de flechas vindo de bestas. Stentor se pergunta o que estava acontecendo e se eles realmente estavam usando ferro nas pontas das armas, gastando assim um material tão valioso dessa forma. Entretanto, Stentor percebe que o tempo todo da recarga deles eram muito lentos, então ordena eles atacarem mais rápido e não se acovardarem dessa forma. Assim que eles avançam, a formação de falange é executada, derrotando rapidamente os soldados relâmpagos. Stentor pergunta se era aquela tal de falange, e o estrategista dele fala que sim, e que normalmente eles agem junto da cavalaria que defende os flancos. Dito isso, Stentor manda seus filhos atacando pelos flancos, enquanto ele mesmo é pelo meio. Voltando ao luto, ele acha estranho que esteja ganhando tão fácil, então ele fica vigilante. Felícia fala do estrategista do Stentor, e que é um homem viciado em guerras, por isso é muito bom. Logo o exército dos relâmpagos começa a atacar os flancos, fazendo a cavalaria onde Runé estava a agir. Runé vai contra a estratégia reconhecendo o componente digno, enfrentando ele com um golpe usando suas lanças. Eles se enfrentam, mas Runé consegue render ele e iria derrotar, até que Stentor chega atacando, dizendo que ele quase derrotou o estrategista dele, fazendo ambos iniciar uma sequência de golpes em que Runé consegue peitar muito bem algo tão forte quanto ele. Runé, vendo que seria complicado enfrentar ele, manda o esquadrão todo recuar. Chris avisa que o esquadrão de Runé estava recuando. Yuto diz que Runé foi repelido na mesma estratégia martelo e bigorna, e que essa foi a primeira vez que essa estratégia não deu certo. Yuto diz que avisou Runé recuar caso percebesse que não dava para lutar e fica contente que ela tenha escutado sem teimosia. Um dos homens de Yuto diz que ela é a força do Stentor, mas Yuto diz que isso é uma guerra e que a força não irá vencer em números. Nesse momento, o grito de Stentor é escutado e assim o Patriarca do Relâmpago está na frente da luta, derrotando vários soldados dos lobos com seu martelo. E Felícia pede para Yuto a frase que vem disso. Ele falou que conta apenas com sua própria força, coragem que depende somente da força bruta. Yuto fica impressionado que ela tenha aprendido isso, e ela diz que ela sempre lembra de todas as coisas extraordinárias que ele diz. Ele vê Stentor avançando contra a falange dele, e Yuto diz que ele estava sozinho numa briga em falange, e assim grita para o cercarem como se fosse um javari. Entretanto, nesse momento, Stentor pula no meio da formação e a falange derrotando todos sozinhos, e Yuto fica perplexo com o que estava acontecendo e se pergunta se ele era realmente a reencarnação do Xiang Liang.
Shang, afinal sua força move montanhas, seu que é temido pelo mundo todo. Escavior diz que era melhor se recuar e Yuto diz que terminaram agora mesmo. Então Escavior pergunta se pode ir pela retaguarda deles para avisar que era para recuarem. Yuto só pede para que não morra, assim Escavior diz que não pode morrer ainda, não no lugar desse. E Tentor continua atacando a todos com muita alegria até que ele viu Escavior no meio de tudo, mandando execuares. Tentor tenta atacar Escavior, mas Escavior defende ele muito bem, fazendo Tentor ir para trás. Tentor tenta atacar novamente, mas Escavior defende, golpeando rapidamente seu rosto, fazendo um corte leve. Tentor animado pergunta quem ele é, Escavior diz seu nome, mas que não queira lutar agora. Tentor tá nem aí, diz que agora quero enfrentar. Mas Escavior usa de uma artimanha, dizendo que as armas que estavam no chão eram de materiais preciosos. Eles ficarão ricos e poderão fugir. Assim Stentor se distrai com seus soldados pegando tudo no chão e Escavior foge a cavalo. Stentor até tenta ir atrás, mas sua estratégia diz que é melhor ele ficar, se alimentar e arrumar outras roupas. Stentor diz que é verdade, não pode ficar à frente de seus homens com fome e manda ele junto do outro filho avançarem na frente. Entretanto, ele avisa que outro filho dele foi morto em batalha, fazendo Stentor ficar realmente irritado com tudo isso. O estrategista pede desculpas, pois ele morreu no plano que ele mesmo sugeriu. O Stentor pega ele pelo colarinho e levanta dizendo que a culpa é dele mesmo, o chutando para o chão logo em seguida, fazendo ele cuspir sangue. Stentor vendo que machucou ele se aproxima pedindo desculpas, mas a estratégia diz que a dor dele por perder alguém é maior do que a dor física que ele sente agora, e que Stentor deveria ir na frente para se vingar. Stentor assim reúne suas tropas e avança com tudo atrás do clã de lobos. Stentor está avançando na sua briga junto ao seu exército, até que encontra o exército de lobos atravessando um rio. Stentor diz que vai dizimar todo mundo pelo seu ente querido que faleceu, mas Escavior aparece entrando na frente para enfrentar Stentor, desviando do golpe do martelo dele várias e várias vezes com sua lança. Stentor diz que finalmente entendeu o que ele faz, mas Escavior apenas começa a recuar, pois o exército dele já estava atravessando o rio, então ele não precisava mais lutar. Stentor, furioso, manda seu pessoal avançar contra ele, e que não vai ser um simples rio que vai impedir o clã de relâmpagos. Yuto diz para Ao que finalmente morderam a isca e que fez ele pensar que estava fugindo para que eles fossem atraídos até o local. Stentor atravessa o rio enquanto flechas iam até ele, entretanto ele lida sem problemas nenhum com elas atacando o ar. Assim que ele pisa em terra firme, Escavior estava diante dele e diz que o Lorde mandou derrotar o mesmo. Stentor pergunta se ele acha que consegue. Escavior diz que ele não é capaz de derrotar um monstro feito ele, mas nesse momento várias pessoas apareceram ao redor, sendo Runé, Felice e mais outros 3, ou seja, agora Stentor iria enfrentar 7 em Enjar. O Escavior diz que o ponto fraco de Stentor é que ele era muito superior ao que o estão em sua volta, e por isso os soldados que estavam com ele não conseguiam acompanhar. Por conta disso, eles foram mortos enquanto atravessavam o rio, e agora Stentor estava sozinho. Os 7 começam a atacar Stentor, o fazendo ficar em muita desvantagem sufocado, enquanto Escavior pergunta o que o cérebro minúsculo dele iria fazer na situação, mas nesse momento ele fica animado, ficando musculoso, executando um golpe que afasta todos ao seu redor dele, e diz que mesmo que preso numa armadilha, ele ia destruir com suas garras. O Nef fica impressionado que o Mason 7 mais forte dos lobos não consegue derrotar Stentor. Stentor diz que ele dura mais tempo do que os outros, por isso deveriam se orgulhar, mas Escavior ri diz que desde o começo a função dele era só manter aqui, e por isso reuniu 7 Enjar, apenas para conter Stentor. Dessa forma ele sai correndo do local. O plano era segurar Stentor enquanto um mano de água imensa estava vindo até ele, e assim o fazer ficar tão concentrado que não poderia perceber. Quando a vindo, Stentor pergunta como que Yuto consegue fazer essas coisas. Diante dali, Yuto, junto de Felícia, se encontra com Linear, e ele parabeniza ela por conseguir construir uma represa. Diante dali, Yuto, junto de Felícia, se encontra com Linear e parabeniza ela por conseguir construir uma represa, e depois destruir enquanto os soldados inimigos estivessem passando. Linear diz que nunca ouviu um plano tão incrível. Yuto diz que a estratégia do Rio Rei é que Tentor lembra alguém chamado Xiang Liang, e foi nessa estratégia que Yang Xiu. Yuto diz que a estratégia do Ryu Wei que Stentor lembra bastante alguém chamado Xiang Ling, e foi essa estratégia que Yang Xin usou contra ele. Linear diz que Yuto deveria ser o próprio deus da guerra, mas Yuto diz que é só um trapaceiro e que a verdadeira responsável disso tudo era ela, afinal ele só deu um plano, quem executou tudo foi ela, e que era difícil convencer as pessoas a fazer isso ainda mais em tanta velocidade. Yuto diz que sem a ajuda dela não seria possível, e Linear olha para a água e diz que nem o Sententor deve sobreviver àquilo, e Felícia diz a Yuto que ele realmente odiava aquele homem. Yuto concorda, diz que o poder dele foi dado ou algo relacionado, ele não ganhou uma força comum.
Yuto concorda que o poder daquele cara foi dado ou algo relacionado. Ele não ganha com esforço nenhum e ainda fica usando da forma que ele quer o ego lá em cima. A verdade é que Yuto odiava ele porque lembrava quão idiota o próprio Yuto costumava ser no passado. Em algum lugar em terra firme, Centauro estava deitado ao lado da água corrente, e mesmo que ele tentasse levantar, não conseguia enquanto sentia muita dor e disse que ele perdeu. Além de que Yuto quebrou todas as vezes lógica, dando um sorriso em seguida. Diz também quebrou vários ossos, mas isso não era algo tão importante assim. No topo da pirâmide de noite, no lugar que Yuto sempre conversa com Mitsuki, ele está em ligação com ela novamente, avisando que sobreviveu à nova guerra. Ela pergunta o motivo dele ter demorado mais do que o normal, ele comenta que dessa vez ele teve várias e várias coisas, pois já que dominou a terra dos clãs dos relâmpagos, ele teve que decidir quem iria governar ali, indenizar as famílias que foram prejudicadas da guerra e outras coisas que Mitsuki não deixa ele falar, perguntando a ele se ia demorar. Yuto diz que não sabe, mas que quanto mais o clã de lobos ficam poderosos, mais ele poderá pesquisar a respeito disso e dessa forma voltar o mais rápido possível para ela. Ela fica meio corada e com os olhos marejados, diz que está esperando por ele promete mais uma vez que vai voltar para sua amada. Ingrid está observando Yuto tentando fazer um copo de vidro, soprando em um cano para moldar o tamanho do copo. Ingrid pergunta se isso mesmo é necessário para formar um copo. Entretanto, ele não vai conseguir, assim pede para que Ingrid tente soprar. Ingrid fica meio corado para fazer isso, afinal Yuto estava soprando ali agorinha, logo seria um beijo indireto. Yuto pergunta se ela não está bem de usar o mesmo cano que ele usou e diz que vai pegar outro, mas ela diz que não tem problema nenhum, que ele não liga. Pegando o negócio e preparando para soprar, Yuto a segura na cintura para soprar, dizendo para ela relaxar e concentrar, afinal ele está ajudando segurando dessa forma. Ingrid pensa em como ele relaxar com ele segurando assim. Mesmo assim, assopra o máximo que pode, conseguindo o vidro derretido formar um corpo maior. Yuto parabeniza ela e diz que assim eles poderão fazer o copos em massa. Entretanto, enquanto ele falava tão perto, ela começa a pensar coisas pervertidas com ele. Mas logo ela volta a si, perguntando quanto tempo ele ia segurar ela daquela forma. Aquela menina escrava que Yuto comprou está numa sala com todas as garotas próximas de Yuto. Ela pergunta o que estava fazendo ali, Felicia diz que Yuto tomou gosto por ela. Logo ela tem direito de estar ali no meio. Além de que, já que Yuto a escolheu, todas elas seriam amigas dela. O homem que reuniu as meninas é um dos filhos de Yuto e diz que Yuto tem planos divinos e uma noção de uma guerra muito boa, mas que não tem nenhuma soberba e sempre está se esforçando muito, e por isso ele merecia descansar um pouco. Roné concorda com tudo isso, mas ela pergunta o que poderia fazer, e assim homem comenta que mandaram Yuto em uma viagem para tirar umas férias na montanha Surtsey. E assim talvez ele poderia descansar dessas guerras que tiveram. Ele sorri e diz que em seguida que seria uma chance para elas darem um passo no relacionamento com ele, fazendo feliz alinear Roné e Ingrid ficarem focados e inspirados agora. Logo após a fala do filho de Yuto, Mitsuki acaba tendo arrepio no corpo e fazendo-a se assustar. Yuto, que estava na ligação com ela, pergunta o que tinha acontecido. Mitsuki diz que não era nada, apenas ela sentiu um arrepio estranho do nada. Yuto pergunta para saber se ela não pegou algum tipo de resfriado, ela responde que não, e o que poderia ser é só instinto dela. Depois todas as meninas vão até Yuto oferecer a ele a viagem que pensaram para descansar. Yuto diz que não pode descansar e deixar ela trabalhando para trás. Yuto diz que não pode descansar e deixar trabalho para trás. Ingrid diz que precisa descansar um pouco, que não será muito tempo. Yuto vê que todos estão determinados, ele aceita, e assim Ao pula feliz dizendo que ia viajar, fazendo Chris perguntar se ela ia. E assim Al diz para não deixar ela sozinha ali. Logo todas saem do escritório de Yuto para arrumar suas malas. Yuto fala para seu filho, que inclusive se chama Jorginho, que vai deixar responsável pela cidade por alguns dias enquanto ele estiver viajando, e pergunta se ele vai ficar bem. Jorginho diz que sim, e que as feiras dele eram algo muito importante para os lobos também. Afinal, eles precisavam que seu patriarca seja forte e revigorado para continuar liderando eles por décadas. Yuto pergunta se esse cara é o jeito dele falar que não era para Yuto voltar ao Japão, e diz que ele tá certo, pois não há garantia que os lobos permanecerão bem depois que ele voltar para o Japão, e pensa que não faz mal aceitar as propostas delas para se divertir um pouco. Eles partem em viagem e logo chamam as montanhas que elas combinaram. Yuto vai até as águas termais, e relaxando dentro da água, ele diz o quão isso era relaxante, mas logo Al e Chris aparecem no local, com Al correndo e pulando na água. Yuto pergunta o que elas estão fazendo ali, e Chris diz que tem que lavar as costas dele. Yuto diz que não tem inimigos ali, mas ela comenta que pode ter alguns animais ferozes no local.
Yuto contesta dizendo que ela não tem força suficiente para lidar com esses animais, apenas Runé. Ele diz que tem razão, deixando Yuto um pouco tranquilo, mas logo ela diz que daqui a pouco todas elas estariam ali, fazendo Yuto ficar nervoso novamente. Que assim acontece, pois todas chegaram na fonte termais, entram junto de Yuto, enquanto algumas ficam sentadas na beirada. Elas ficam falando que esse lugar era bem bonito, um paraíso, e que esse lugar é ideal para Yuto descansar. Das três que falaram isso, Felícia, Runé e Ingrid. Ingrid é a única de toalha. E Runé pergunta o motivo que ela não tira a toalha. Ingrid diz que não vai ficar na frente dos outros. Ingrid diz que não vai ficar nua na frente dos outros. Linear estava deitada dentro da água e relaxando diz que nunca foi numa fonte termal antes, e que era muito bom ali dentro. A menina escrava, que até agora não tem nome, está junto de Chris, que olha para Al correndo por ali se divertindo bastante. E assim diz para a menina que Al tem de aprender a ser uma dama. A menina entretanto está meio nervosa. Afinal, ela diz que é apenas uma escrava e não deveria estar ali relaxando com eles. Yuto estava de costas para todas tentando evitar vê-las peladas. E assim Chris se aproxima perguntando por que ele não senta com elas relaxadas. Yuto diz que de jeito nenhum iria fazer algo assim. Chris abraça o mesmo pelas costas e pede para que não fique preocupado, afinal ela já viu o tamanho e ficou muito impressionada. Yuto se levanta decidindo sair daquele lugar, mas Runé e Felícia acabam impedindo o garoto, enquanto Runé diz para ele que perdeu uma chance de cuidar de Yuto aquela vez e que agora ela não perderia. Logo Yuto estava cercado por todos os meninos, vê que não tem saída, só aceitando. Cercado por todas elas, ele pergunta o que elas queriam, e Chris diz que a posição que cada uma sentaria foi escolhida por sorteio, então era tudo justo. Linnea pergunta se ele está pronto, e assim Yuto diz que deveria aguentar algo assim. Afinal, Maquiável disse que a maior preocupação de um príncipe era evitar ser desprezado ou odiado. Dessa forma, Yuto diz para ir logo com isso, mas quando isso acabar, ele iria direto para casa. Após isso tudo, dentro da casa, todas elas pedem desculpas pelo que aconteceu. Yuto pergunta o motivo delas terem feito algo assim. Ele havia dito que gostaria de ter um banho sozinho. Felícia diz que todas elas queriam retribuir tudo o que fizeram por elas, e já que ele vai deixar elas algum dia, elas queriam agradecer logo. Yuto diz tudo bem, elas podem continuar servindo a eles, mas para que isso seja possível, deve chegar perto deles só se estiver vestidas. Felícia diz que agora que tem permissão dele, pede para que tente relaxar com as massagens delas, e assim todas começam a se aproximar enquanto ele pede para que ela esperar um pouco, porque era melhor dormir e para ir embora amanhã. Afinal, ainda não fizeram o ritual do cálice com Al e Chris ainda, e assim Chris aparece bem perto dizendo que elas vão garantir que o corpo dele seja relaxado para que ele possa conseguir bem. Assim todas pulam em cima dele. Enquanto isso, a menina ficava ali afastando, olhando isso com as mãos na frente dos olhos, bem corada. Depois de um tempo, logo após o ritual do cálice estar finalizado, Al estava deitada no colo de Chris reclamando de dor de barriga por ter comido bastante, e Chris como sempre a chama de tonta por isso, e o Runé estavam saindo do lugar, que teve o ritual enquanto diz que finalmente acabou e que nunca participou de um ritual tão agitado assim. Nesse momento, Linnea chega até ele, o parabenizando por ter adicionado 2 membros da família, mas diz em seguida se ele já sabia da notícia, e Yuto diz que sim, o extintor sobreviveu. Linnea diz que agora ninguém pode derrotar o garoto, e Yuto diz que é verdade, mas isso é pelo fato dele estar cercado de pessoas tão habilidosas e fortes, e a senhora para Runé perguntando se não era verdade, mas ela não consegue dizer algo. Mais tarde a Ingrid está entregando a Runé uma nova katana, afinal ela perdeu a sua última lutando contra o extintor. Mesmo recebendo a katana, Runé não parece contente, e a Ingrid questiona o motivo dela estar tão para baixo. É que naquela espada estavam os melhores materiais que ela poderia ter. Runé diz que não era isso, pois a katana estava muito bem feita. Ingrid então pergunta qual era o problema e fica insistindo que não iria deixar Runé sair dali e iria explicar. Runé diz que é porque ela fez aquela espada e assim se sente atacada e pergunta se ela queria brigar. Mas Runé diz novamente que não era isso e sim aquela espada não era a mesma que o pai dela fez, e que ela queria que o pai dela fizesse novamente. Runé diz que ao lembrar que perdeu a espada que ele dava a sensação de seu pai estava lutando ao seu lado, ela ficou deprimida. E que sendo sincera, tem medo de ficar sem a proteção do pai dela. Nesse momento, tudo chega na ferraria junto de Felícia, carregando algo dentro de um manto. Felícia diz que eles acharam isso com o vendedor, mas Runé pega sem pensar nem 2 vezes. Afinal, a espada dela, mesmo toda ferrada. Yuto comenta que a lâmina estava impecável, embora o cabo tenha sido destruído. Mas ao ver que Runé não estava escutando por estar chorando, ele pede para falar. Indy pergunta a Yuto o que estava acontecendo a respeito daquela coisa. Yuto diz para ir ao bazar com ele para ver com seus próprios olhos. Isso enquanto os outros da ferraria trabalhavam fabricando copos. Assim eles vão até a varanda do castelo, onde eles veem um multidão no bazar, comprando os objetos de vidro que eles fizeram. Felícia diz que eles estão vendendo muito, e Indy diz que está ficando
contente por ter dado tão certo, e que por isso ela precisava se conter mais a produção. Yuto que eles estão ganhando muito dinheiro por conta disso, e Felícia diz que é graças à sabedoria do irmão dela, e que por isso o clã de Lobo se tornará mais rico, e que nem parece que há 2 anos atrás estavam na pobreza. Yuto diz que é verdade, mas que o Lobo não tem pessoa suficiente para continuar formando dinheiro em trabalhos que farão o Lobo crescer. Nesse momento chega a menina com água que ela trouxe para eles, mas no caminho ela tropeça derramando água no Yuto, e dessa forma muito nervosa ela começa a limpar pedindo desculpas pelo que aconteceu, mas Yuto faz carinho na cabeça dela e diz que não tem problema, que não ficaria bravo por algo assim. Yuto diz que não sabe se ela já se acostumou com essa vida aqui no castelo, mas ela agradece por tudo que ele vem fazendo. Ela se levanta dizendo que não era nada perto de Felícia e das outras meninas. Yuto pergunta se acha isso mesmo, a menina continua falando dizendo que perdeu todas as amigas dela e a casa que ela tinha, mas que o salvou ela e a mãe dela, então ela tinha muito o que servir para agradecer a ele. Yuto diz que isso não é necessário, oferece a ela a sobremesa, até que finalmente revelar o nome dela, sendo F. F diz que não é digna de comer a sobremesa do mestre dela. Yuto pergunta se ela tem certeza, afinal ele não gosta de doces e seria deselegante com o chefe da cozinha sem ninguém comesse o doce dele, então se ela comer o doce iria ajudar muito Yuto, e assim ela cede pegando o doce e comendo, começa a lacrimejar por isso enquanto acha muito gostoso. Yuto pergunta se está tudo bem, que ela está chorando. Ela disse que não era só por isso, mas que o sabor desse doce lembrou a ela o tempo quando comia todos da sua mãe e de seu pai. Yuto diz que ela deve ter suportado muita coisa e leva até a beirada da varanda, perguntando se ela conseguia ler aquela placa. E assim ela lê direitinho, deixando Yuto inspirado e oferecendo todos os doces que ela quisesse, dizendo que era um agradecimento por ter dado uma ideia a ele. Após isso, ele entra para dentro e diz para Felícia, Runé e Indy algo a respeito sobre ensino obrigatório. Elas perguntam o que seria, e Yuto comenta que os lobos são desastres em ensinos, e como estão faltando pessoas talentosas entre eles e que tragam mais dinheiro, ele vai criar escola para criança entre 7 e 15 anos e assim prepara o futuro com pessoas talentosas. Elas comentam que nem todo mundo terá capacidade de pagar por algo assim. Mas Yuto diz que isso não era um problema, e que os lobos iriam financiar tudo, desde os pagamentos a livros e afins, e como estavam ali com muito dinheiro e investir no futuro de nações deles. Ele disse que não entendeu nada, mas sabe que Yuto vai fazer algo grande, e assim Yuto se levanta indo até elas, dizendo que pode parecer poucas coisas agora, mas se irem plantando lentamente, daqui 5 ou 10 anos serão benefícios imensos para todos eles. Runé diz que entendeu tudo, que se faltam pessoas talentosas é preciso criar tais pessoas. Yuto diz que é exatamente isso. Felícia, um pouco afastada, diz baixo que Yuto já estava deixando elas preparadas para que algo acontecesse com ele. Indy vai até Yuto e diz que é complicado, e que ele costuma ser pior que a Hesperia. Yuto pede desculpas por isso e diz que já se passaram 2 anos daquilo. Felícia tem uma breve lembrança de um homem recebendo Yuto ao clã dos lobos, e de algo que ela leu, ficando um pouco preocupada. Tendo uma visão do passado, Felícia estava junto a outra mulher brincando na água, enquanto Runé tenta pegar um peixe e cai na água perdendo. Yuto, que estava assistindo junto de um homem louro, fica preocupado com Runé. Felícia mostra o peixe para os dois que ela pegou e assim eles acenam para ela. O homem louro diz para Yuto que se ele casar com a irmã dele, a Felícia, ele não vai deixar o mesmo ter nenhuma concubina. Yuto diz que já tem uma menina que ama em seu mundo, mas o louro diz apenas que não era para fazer Felícia chorar, senão ele o mata. Yuto sem graça ri disso. Ainda no passado, várias pessoas estavam reunidas diante o patriarca dos lobos naquele tempo. O patriarca os parabeniza pelo sucesso na batalha contra os garras e pede desconto por ter colocado elas naquela situação. Um dos homens até tem dizer que não era culpa dele, mas o patriarca diz que não adianta, que ele tem noção de seus erros e que já está na hora de passar seu cargo para alguém jovem e forte. Dessa forma ele se levanta e vai ter Yuto e o homem loiro, mas para a surpresa de todos, o patriarca toca o ombro de Yuto, dizendo que ele agora é o patriarca dos lobos. Yuto, surpreso, pergunta o motivo disso, enquanto o loiro fica furioso com isso. Yuto diz que tem no Peach para esse carro que era bem melhor do que ele, mas o Peach manda ele fingir que era o plano de Yuto, fazer parecer que ele não ser patriarca e depois só dizer que aceitou porque o pai dele insistiu. Yuto diz que realmente não quer ser patriarca, mas no Peach não escuta e diz que o sonho sempre foi se tornar patriarca e proteger Felícia junto do povo deles. Ele estava quase lá, mas Yuto chegou e roubou isso dele. Furioso, ele pega sua espada e levanta para atacar Yuto, executando um golpe, mas assim que ele golpeia, ele vê que o patriarca entrou na frente, tomando o golpe no lugar de Yuto. Peach, assustado, corre dali enquanto escava a irmã dele atrás dele, por ter matado seu pai. Yuto se ajoelhou, pegando o patriarca em seus braços, e o patriarca soltando muito sangue, dizendo que para cuidar de seu povo. E no dia que ele salvar o mundo, ele ir embora para deixar Peach com o patriarca, e assim morre. Yuto grita que ele não é nada, só tem smartphone e por isso sabe mais do que os outros, mas sem isso era apenas um pirralho. Após a lembrança, Yuto acorda percebendo que era um sonho. Ele vê que foi acordado por Felícia e acaba por chamar de Peach sem querer.
Nesse momento, chega na sala o Chris. E Chris diz que foi até ali porque ela não parava de fazer birra, fazendo que ela comece a discutir com ela, falando que não é para fazer mais birra. Yuto, sendo direto, pergunta a elas o que tinha acontecido, e assim Chris diz que ele percebeu que elas estavam mentindo e assim falou o que veio fazer, dizendo que a tribo dos Cascos foi conquistada pelos Pantera, um clã Midgardioso de nômades. Chris diz que os Pantera tinham um exército de milhares de montarias, e que eles ativaram flechas de ferro montado em cavalos, e que dessa forma destruíram completamente a tribo dos Cascos. Yuto fica impressionado como isso foi rápido, e Felícia pergunta como existem outros clãs além do Lobos que também sabem produzir isso. O Yuto diz que isso é de menos e que considerava a era atual de Yggdrasil. A cavalaria iria demorar alguns séculos antes de surgir. Ai disse que isso só seria possível se a tecnologia deles fosse roubada, mas algo se lembra do Loptir. Chris diz que é irmão dele e ela assume que provavelmente deve ser o jovem líder dos Lobos que não estava mais ali, e que a runa dele permitiria ele copiar a tecnologia. Felícia diz que com certeza era ele. Yuto pergunta se ela sabe de algo e ela diz que recebeu uma mensagem do Loptir pedindo para abandonar Yuto e se juntar a ele, e que era o patriarca dos Pantera agora. Yuto pergunta o motivo dela não ter dito isso antes, e Felícia pede desculpas por não ter dito antes, e que ela sofreria qualquer consequência, mas Yuto diz que não será necessário e sabe que ela não queria trair o mesmo, e agradece ela por ter contado. Ele diz para as irmãs ficarem caladas perante a isso. Ele vai fingir que nada tinha acontecido, e vai enviar uma carta de parabéns e uma proposta de amizade. Felícia diz que vai enviar uma resposta a ele também. De noite, Yuto olha no celular a respeito da cavalaria e percebe que esse tipo de exército é muito complicado de enfrentar. Logo ele vê seu celular, dá descarregado e se liga logo para Mitsuki. Eles conversam sobre como as coisas andam, até Mitsuki perceber que Yuto está preocupado com algo, e assim ele comenta que é a situação das Panteras e Loptirs. Ela pergunta se ele vai conseguir enfrentar Loptir, e Yuto diz que quando essa hora chegar ele vai ter de enfrentar ele, querendo ou não. No acampamento dos Panteras, Loptir recebe a mensagem de resposta de Felícia, onde ela diz que o único irmão que ela tem agora é de Yuto. Ele acha que Yuto falsificou a mensagem que estava na hora de devolver tudo o que roubou dele. No próximo dia, Yuto recebe a mensagem que os Panteras estavam atacando a cidade dos Chifres, e vendo que ele teria mesmo de lutar, ele junta seus soldados e vai defender a cidade. No caminho da cidade dos Chifres, Yuto estava junto aos seus homens. No caminho até a cidade dos Chifres, Yuto estava junto aos seus homens que carregam algo coberto por uma lona branca. Ele diz para Felícia que iria demorar para ele chegar até a cidade. Felícia pergunta se a informação da Cris estava correta, mas Yuto diz que sim, que a ideia de enfrentar um exército de cavalaria era assustador. Nesse momento, alguns homens dos Panteras chegam e disparam flechas contra ele, mas o exército de Yuto evita com suas bestas e uma tática de alguns homens ficar atrás para ir carregando rápido. Com isso, eles recuam e Yuto percebe que ele estava usando a mesma estratégia que Yuto usou para enfraquecer os cascos, ou seja, era a tática de bater e correr. O homem que liderava a tropa de bate corre explicando para Loptir o que eles fizeram a respeito das bestas. Loptir diz que ele mesmo vai acabar com Yuto e assim vai ter onde eles agem de vários homens. Voltando ao campo de batalha, Yuto é cercado por 5.000 ou mais homens a cavalo, e assim é obrigado a entregar o carregamento que estava com ele. Loptir, que olhava de longe, diz que mesmo a posição falante perde quando cercada, e que é fácil lidar com Yuto quando se sabe o que ele vai fazer. Loptir dá o sinal para atacar, fazendo todos irem para cima de Yuto, mas a verdade é que ele não se rendeu e se preparou um contra-ataque, mandando flecha de volta. Loptir diz que eles vão revidar e assim manda todos disparar em flechas. Entretanto, aquelas coisas cobertas por lona defende-as, e assim Yuto revela que era um pedaço de aço, enquanto diz que nesse meio tempo ele não ficou parado. A mulher que estava junto de Loptir pede para recuar os homens, afinal estava perdendo muitos por conta daquele parede de ferro, mas Loptir não quer recuar e diz que pode vencer, entretanto ele apesar do poder da mulher, e assim ela fica animada. Escavior vai até Yuto dizendo que os soldados estavam se reunindo num ponto só, mas não parecia que eles iam recuar e tinha algo de estranho. Nesse momento, Yuto começa a escutar a voz daquela mulher enquanto parece preso num transe, e logo Felícia se aproxima dizendo que tinha algo estranho no corpo de Yuto. Logo ele percebe uma energia em volta do corpo dele. Nesse momento, os homens de Loptir começam a ficar com os olhos brancos e assim avançam sem medo nenhum para cima das paredes, usando os corpos caídos para se proteger de flechas e assim derrubando e fazendo exercício dos Panteras se aproximar, junto de Loptir a cavalo. O Loptir se aproxima do Yuto e diz que agora ia acabar com tudo, indo para atacar ele, mas Felícia entra na frente dizendo que não ia deixar isso acontecer, mas Loptir não liga muito para isso e irá atacar de qualquer forma, fazendo Yuto entrar na frente com sua espada segurando o golpe, assim defendendo Felícia dizendo que ele pode odiar o quanto quiser o Yuto, mas que Felícia ainda era irmã dele e que ele não podia fazer isso com ela. Entretanto, nesse momento o cavalo fica agitado, enquanto o cavalo dos outros soldados começa a correr. Isso aconteceu por conta de Runé, que chegou montando num camelo. Os cavalos odeiam o cheiro desse animal. Dessa forma, Loptir é obrigado a recuar por conta de seu cavalo que não obedecia suas ordens e seus homens que foram embora.
mas diz enquanto recuava que iria matar Yuto ainda, ou seja, ele não desistiu mesmo perdendo hoje. Um pouco mais tarde, naquele mesmo lugar, enquanto o sol estava se pondo, Felícia pede desculpas por não conseguir fazer muito no momento da batalha, mas Yuto diz para ela não se preocupar tanto, que ela é segunda no comando. O Né fala para Yuto que acabou por demorar a chegar, mas Yuto diz que ela ainda está se acostumando a usar o camelo, e que por isso não tem problemas, e que o camelo tem aquele cheiro que espanta cavalos, então ela já tinha ajudado muito. E o Né pergunta o que é para fazer e Yuto diz que por horas vão descansar e depois continuar avançando. Yuto olha para sua mãe e pensa o que aconteceu naquele momento com aquela mulher, ficando claramente preocupado. Lopitir, aquela mulher estava no meio de uma relação libidinosa e assim ela pergunta em cima dele a respeito de Yuto e que ele reagiu bem ao poder dela. Lopitir comenta que ele veio de outro mundo por uma invocação de sua irmã fez, e assim a mulher diz que Yuto será realmente um grande problema para ele. Andando pelo castelo junto de Felícia, Yuto reclama do frio, e nesse momento o vento levanta o vestido de Felícia, mas como Yuto não viu nada, ela fica brava. Yuto pergunta o motivo dela estar de cara feia, mas ela não fala nada e diz que Ring tinha colocado aquela coisa no escritório dele. E assim na hora Yuto entende o que seria essa coisa. Indo até o escritório, Yuto entra dentro do seu Kotatsu, sentindo o calor na hora e ficando aliviado. Ele convida a Felícia para entrar também, ela pergunta se pode mesmo assim. Assim, Ing fez maior para o tamanho dele, então cabia mais pessoas dentro. Felícia coloca as penas dentro do Kotatsu e na hora sente o alívio, dizendo que trabalhar ali deve ser muito bom. Yuto concorda, pegando algumas fúrias, mas diz que o problema de trabalhar ali dentro era que tava sono. Entretanto, ele percebe que na hora que falou isso, Felícia já estava dormindo, assim ele sorri e pega os trabalhos dela. A escola já estão prontos e assim a aula acabou. Várias crianças estavam conversando, combinando para onde ir após as aulas. E quando F tenta falar com elas, todos ignoram e saem da sala, deixando F sozinha ali. De volta ao escritório do Yuto, Chris e Al está aproveitando também Kotatsu e assim F chega para servir Yuto e os outros e assim Yuto a chama para comer com eles, mas ela recusa dizendo que não pode, afinal estava trabalhando. Yuto insiste para ela comer com eles e assim Al puxa ela para dentro do Kotatsu. Yuto pergunta como está indo a escola e F, como uma criança meio desanimada, diz que está indo bem e que todos tratam muito bem a garota. Depois de um tempo, Yuto está junto de Chris num beco bisbilhotando. Na sala de F, Chris está usando a runa dela para esconder a presença. Ela pergunta o motivo dele estar bisbilhotando a F e Yuto disse que tem algo estranho com ela e logo percebe que as meninas da sala ignoram a F e que isso era um tipo de abuso. Então Chris diz que ele tem uma ideia para evitar que Yuto faça um tumulto com o pai da F. Dessa forma, Al e Chris entram na escola como novas alunas e a professora apresenta elas como filha do patriarca dos lobos. Chris, como sempre, sacaneia com Al, dizendo que ela não sabe ler nada além do próprio nome dela e assim diz que vai sentar ao lado de F, já que elas moram juntas no palácio. Ao sentar, Chris manda ela fazer várias coisas para ela quando percebe que a menina de cabelos ruivos olhando feio. Depois da aula, Chris comenta para Yuto que aquela sala tinha uma rainha e que essa rainha falou para as meninas ignorarem F. Yuto queixando o motivo disso e Chris diz que não entende nada de mulheres e que foi o primeiro dia de F levar ela, e que as meninas admiraram muito ele por desejar ter a atenção dele e não receberem. Elas invejam a F por isso trata ela assim. Yuto pergunta o que eles vão fazer e Chris diz que vai se tornar a nova rainha daquela turma e dessa forma vai mudar a posição da F naquela turma. E afinal ela sempre estará perto da rainha e assim as meninas não terão como ignorar ela. Na sala de aula, as meninas começam a deixar a ruiva de lado e ir para a nova rainha. E Chris pergunta a ela o que iria fazer agora que a aula terminou e assim Chris diz para Iris que hoje iria nas Ternais por recomendação de seu pai e que poderia levar elas caso quisesse. Afinal o pai dela deixou levar algumas amigas. Assim todas elas saem, mas F fica um pouco para trás e vai até a menina ruiva, erguendo a mão para ela. A menina ruiva diz que não quer nada dela, assim F se afasta meio triste, mas ela persiste, chamando para ir junto, e dizendo que vai fazer isso junto é muito divertido, frase que Yuto mais uma vez. Assim a menina ruiva começa a chorar, aceitando chamar de F indo com ela. Depois Chris e Al vão até Yuto, dizendo que o problema está resolvido, e assim Yuto pergunta se eles vão sair da escola, mas Chris diz que não, afinal vai ficar ali até Al aprender a ler pelo menos. Depois Yuto estava na pirâmide, de noite, conversando com Mitsuki, desejando um Feliz Natal, embora na terra dele ele estivesse muito longe dessa data comemorativa. Ela comenta que Jesus nem nasceu nessa época do ano, e por isso não vai ganhar presente. Ele concorda e lembra de Al, dizendo que estava pensando nos presentes que poderia dar neste mundo, mas não tem nada de bom para se dar. Mitsuki diz que qualquer coisa serve, desde que tenha sentimentos, e assim ela comenta que ela faça algo mesmo. Yuto diz que é uma boa ideia, mas nesse momento o celular dele descarrega, desligando a ligação e fazendo o Mitsuki se perguntar para quem ia dar presentes. Agora Yuto estava trabalhando seu Kotatsu junto de Felícia, até que Ingrid chega na sala brigando com Yuto por ele ter esquecido de algo. Embora ele realmente não pareça ligar, ela diz para ele que chamou para ir fora hoje, que estava fechada. Ele estava esperando há um tempão, e sem quando ela aperta as orelhas dele.
Yuto pede desculpas e sai da sala rapidamente com ela. No caminho ele encontra Honek, que está oferecendo para ir junto com ele e assim a proteger, mas ele diz que não precisa ir rápido dali, fazendo ela se perguntar o motivo dele estar agindo estranho. No caminho acaba encontrando a Cris e diz que Ao quer ir com ele na forja, mas que ele diz que nem ela entrou naquele lugar, então elas não podiam. Dessa forma Yuto chega à forja com ela e assim lhe pergunta o que queria fazer. Ele diz que era ajuda para fazer alguns presentes para Felice e Runé, afinal em breve será aniversário delas. Ingrid fica meio brava por conter a tirado seu dia de folga para fazer presente para outras mulheres, mas como ela percebe que esse é o momento que ela está sozinha com ele, iria aproveitar para ficar um tempo com ele, e assim, enquanto assoprava o vidro naquele soprador, ela fica atrás dele ajudando, perde mais para que seus seios fiquem nas costas dele, mas no final Yuto não a vê como mulher. Depois de um tempo, eles terminam o vidro fazendo lindos jarros. Yuto diz que ficaram lindos e agradece a garota enquanto a chama de parceira. Ela diz que foi nada enquanto se abana. Nesse momento, Yuto percebe que o seio dela um pouco amostra demais e assim ele diz que estavam vendo demais. Ela diz que estava com muito calor e que não tinha problemas que ele visse um pouco, afinal são parceiros. Mas Yuto segura o ombro dela e diz que agora estão sozinhos e ele podia dizer algo. A ela que sempre quis dizer, e dessa forma diz para que ela seja um pouco mais feminina. Afinal, ela não ligou de colocar a boca no mesmo soprador que ele usou. Ficou se esfregando nele afins assim para dizer que é lembrar que é uma mulher. Isso a deixa furiosa e dessa forma dá um soco na cara do garoto por conta de não querer escutar isso vindo dele ou jogando ao chão, e assim sai dali furiosa mandando ele arrumar tudo. No próximo dia Yuto encontra ela no corredor, mas ela fala para ele ignorar, mesmo querendo falar com a garota, mas nesse momento ele segura ela e pede desculpas por ontem, dizendo que só se preocupou com ela sobre mulher e lhe entrega um presente como desculpas, sendo um tomoé de vidro. Ela adora e coloca quando ele fala que a mesa é muito bonita e está na idade de se casar com alguém, mas ela diz que não importa agora e tem presente que ganhou que é muito bonito. No Império dos Pantera, aquele velho que estava antes com o Setentor vai até o Lopitir, oferecendo a ele uma aliança com o Zelâmbico, formando um laço de irmão, em nível de poder igual. O velho diz que pode ser e vai mandar Yuto de volta para o seu mundo, afinal tá abalando o equilíbrio daquele mundo, e a Ordem não queria isso. Runé acorda em sua cama e logo levanta para ir treinar. Após o treino, ele encontra a Felice que estava levando algumas frutas para Yuto. Nesse momento, o seio da Felice derrubar algumas frutas, mas Runé pega ela e pergunta o que ela faz para deixar os seios tão grandes. Felice pergunta se ela está interessada, mas Runé diz que não, afinal ela vê como algo que atrapalha em batalha. Felice diz que Yuto adora os melões da garota, mas logo olha para o lado, se perguntando qual deve ser o tamanho comum no mundo dele. Enquanto isso, no mundo de Yuto, na Terra, uma amiga de Mitsuki, Ruri, fica pegando os melões da garota, dizendo que não era normal para eles serem tão grandes assim, e diz que deve ser o que ela come, e dessa forma come a comida dela, dizendo que estava muito gostoso, deixando Mitsuki muito feliz. Ruri diz a ela que está cozinhando muito bem, que era isso que a menina apaixonada fazia, e que Yuto era cruel por deixá-la sozinha. Mitsuki diz para não falar de Yuto, e que ele iria voltar para ela. Ruri diz que não sabe, afinal parece que está numa arinha ali, mas Mizuki diz que quando ele voltar vão namorar, ela acha. Ruri pergunta para saber se vão passar o ano novo sozinhas e assim convida ela para passar o novo na casa dela. Ruri pergunta para saber se ela vai passar o ano novo sozinha e se caso for, convida para passar na sua casa, afinal são primas. Saya estava vindo para o Japão esse ano. Arqueológica, e Ruri responde que ela tem mestrado nisso. Logo Mizuki decide para perguntar para ela a respeito do mundo em que Yuto estava. Na casa de Ruri, Saya diz para ela falar mais de Yuto que está em outro mundo. Mizuki pergunta se ela não acredita nela, mas Saya diz que não era isso, e que ela está disposta a escutar para definir se era mentira ou não. Assim ela senta no kotatsu e come algumas mexericas enquanto conversa. Mitsuki explica toda a história, assim Sai diz que essa história é muito detalhada para alguém jovem para inventar, então por isso ela acredita no que Mitsuki estava dizendo, mas não consegue dizer onde Yuto está. Apenas percebeu a incrível semelhança com a história de alguns deuses nórdicos, e assim ela cita semelhanças como o nome Soyu Yuto, que faz referência ao gigante de Ragnarok, e o Setentor que tem armas e equipamentos que lembram o Thor. Dito isso, Mitsuki fica muito tensa, afinal no fim da história o Fenrir e Jormungandr morrem. São esses nomes que fazem referência a Yuto na história, e assim Mitsuki fica um pouco desesperada com essa informação, mas Sai diz que nem tudo no lugar em que Yuto está é igual à história nórdica, e não era para se preocupar dessa forma, assim Mitsuki fica um pouco melhor, repetindo várias e várias vezes com uma maluca que não era certeza que Yuto iria falecer. Após a conversa, Mitsuki se despede e Saya pede desculpas por deixar Mitsuki perturbada, mas ela diz para ela que no Ragnarok é quando prisioneiros se soltam duas correntes, e que isso pode significar que Yuto irá se livrar desse mundo, antes dela ir embora. Ruri diz para ir na festa do ano novo, e assim Mitsuki concorda, saindo e vendo a neve cair.
No mundo Yggdrasil, Yuto tentou ligar para Mitsuki, mas não conseguiu e achou isso bem estranho. Saindo pelos corredores e entrando nesse momento, Escavior chama ele para conversar. Runé caminhava pelos corredores quando escutava as vozes vindo de uma sala, e assim chegando perto escuta Yuto conversando com Escavior. Lá dentro, Escavior agradece pela bebida servida pelo patriarca dele e assim bebe, mas Yuto diz que ele era muito grato a Escavior, embora Escavior não diga que merece a honra alguma. Yuto surpreende por pedir a ele que dê um soco forte na cara de Yuto. Escavior pergunta o motivo por trás de Yuto diz por conta dele, por culpa toda dele. A parede de ferro foi derrubada e muitos homens vão morrer, e que por conta disso acho que merece ser punido de alguma forma. Afinal, enquanto todos correm perigo e se esforçam, ele só pensa em voltar para sua casa. Escavior diz que não é bem assim, que com a liderança dele foi impedido que muitas mortes acontecessem, e assim oferece bebida a ele, dizendo que um soco não iria tirar o que ele está sentindo, mas talvez uma bebida sim. Yuto pega o copo e diz que na próxima vez irão vencer e pede a Escavior ficar de olho na Runé, afinal ela foi a única capaz de enfrentar esse Stentor de frente a frente. Runé para de escutar e começa a andar pensativo, e assim Feliz se encontra dizendo que era bom ter a encontrado, e assim pede um favor, levando ela até a sala onde ela mostra algo que pediu para fazer, uma capa com um símbolo de lobo nas costas. Isso seria como agradecimento e como um símbolo das preces delas de proteção para ele. Runé diz que é uma boa ideia, que ela queria fazer algo para o seu pai mesmo, e assim as meninas mandam ela fazer algumas coisas. Enquanto isso, Lopetir lembra do dia que eliminou o patriarca, mas ele culpou Yuto por usar o patriarca como escudo. Nesse momento, a mulher que sempre fica com ele chega dizendo que talvez eles cogitam remover Yuto desse mundo, mas Lopetir diz que vai eliminar Yuto ele mesmo, e assim diz que está tudo bem, e que não vai atrapalhar o garoto, dando um beijo na sua cabeça logo em seguida. Yuto estava em seu escritório até que Mitsuki liga para ele. Ele atende e diz que é raro ela ligar primeiro. Ela diz que não queria atrapalhar a vida dele, que já é muito corrida, mas queria ser a primeira a falar com ele no ano novo. Ele pergunta se foi isso que ela não atendeu antes. Ela diz que não era isso, e assim comenta tudo que sai disso para ele. Yuto não entende que ele é o gigante das chamas negras que iria destruir Yggdrasil. E Mitsuki comenta que pode ser possível ser isso, mas não tinha certeza. Yuto aproveita para perguntar se ele foi na casa da menina mesmo hoje, e ela confirma. E assim ela pergunta se esse tal parente que foi junto também era uma garota, e assim Mitsuki corada pergunta se preocupou, e assim ele confirma. Ela diz que a pessoa era alguém incrível, assim o Tokonsimo diz que não era uma resposta. Mitsuki diz que tem algo mais importante que precisa contar, mas o diz que a bateria estava acabando, e queria saber o primo da amiga dela era uma garota, um garoto. Mitsuki desiste de tentar falar o que queria, dando um beijo na tela e dizendo para ele que a lua estava bonita hoje, e assim ele olha para a lua concordando com ela, mas diz para deixar isso de lado e queria saber o que ele perguntou. Assim Mitsuki chama ele de idiota várias e várias vezes, até por fim o celular dele descarrega. Ela pega aquele artefato que teleportou Yuto segurando em suas mãos, derrubando uma lágrima que toca a bola de cristal e faz brilhar de leve. Após essa conversa que teve com ela, ele decide sair um pouco na rua para esfriar a cabeça, escondendo um pouco do rosto para não ser conhecido tão fácil. No caminho, ele encontra seu irmão Al e Chris e pergunta o que eles estavam fazendo ali. Afinal, era a hora de crianças estarem dormindo. Chris pergunta também o que estava fazendo nas ruas essa hora. Ela diz que só estava caminhando. Assim, ela decide ir com ele, afinal, poderia ser divertido, segundo ele dessa forma. Ele diz que é estranho as ruas serem tão calmas nessas horas, e Chris diz que é pelo fato de já estar muito tarde. Nesse momento, Yuto vê uma confusão dentro do bar. Entrando, vê que homens estão brigando com uma mulher, ofendendo e querendo bater nela. Yuto segura o ombro deles para que parem, fazendo eles perguntar se eles queriam apanhar, mas Chris diz que ele era o patriarca dos lobos. E assim outro tiro que cobriu sua cabeça, todos acreditam em seu curva. Yuto olha para a mulher e diz que só tem bárbaros nessa cidade, e assim ela olha para ele e ele percebe que era Mitsuki. Vemos aquela menina que se parece com Mitsuki se postar diante da lua, e com os braços abertos se chama de Imperatriz Divina Sigdrifa, herdeira do legítimo santo imperador Asgard, súplica da lua, a fonte de todo Asgmir. Esses nomes são tudo esquisitos, mas deve estar referindo a esse lugar que eles moram. Por mais um ano a colheita abundante. Ela suplica também prosperidade e vida longa ao Império. Depois disso, ela se pergunta quem fará a cerimônia do ano novo na terra natal dela. De volta ao palácio de Yuto, ele encontra Felícia na porta, esperando por ele, perguntando se a caminhada foi boa. Yuto pergunta se ela está brava, ela diz que sim, afinal ser guarda-costa dele é a função dela, mas Crisial está fazendo isso mesmo que ela ultimate. Mas Crisial está fazendo mais do que ela ultimamente. Yuto comenta que tem habilidades para ocultar ele, por isso acabam se tornando úteis. Yuto mostra a Mitsuki, logo Felícia se assusta achando que ela era mesmo, mas ela comenta que não era ela e sim ela é Alpha, princesa do clã Jard.
uma das 3 grandes famílias do Santo Império de Asgard. Felícia pede desculpas por isso, enquanto Chris explica que estava viajando em segredo, mas como eles a encontram, iriam hospedar ela no palácio. Leafa diz que essa espelunca do palácio dele era maior do que ela esperava. Felícia diz que não é nada comparado ao Palácio Imperial, mas que era melhor que eles tinham ali. E assim Leafa pergunta se poder andar por ali, dessa forma Yuto lhe dá permissão. Chris diz que iria informar os guardas o que aconteceu saindo dali. Após se afastar, ele agradece a Runé que estava escondida para a proteção. Runé sai do mato perguntando se ela tinha percebido há muito tempo. Ela diz que sim, afinal a habilidade dela, mas o Yuto não percebeu, então não era para ela se preocupar. E assim Runé explica que estava escondida para Yuto se sentir mais à vontade. Chris pergunta a opinião dela a respeito de Leafa, e Runé diz que ela é poderosa, embora as habilidades não sejam tão lapidadas. Runé diz que ela não é uma princesa qualquer, então ela não é uma ameaça para o pai delas. No próximo dia, Felícia vai até Yuto avisar que Leafa estava causando um tumulto, e assim os dois vão até ela, encontrando ela fazendo escândalo na frente da ferraria. Yuto chega perto e comenta que ninguém dos outros clãs pode entrar ali dentro, só os próprios lobos, e ela pergunta se ela não poderia ter uma exceção, embora Yuto não resista ao charme dela por aparecer Mitsuki, e diz que infelizmente não dá mesmo. Ela diz que então terá que usar força, mas nesse momento Ing sai lá perguntando que barulheira era essa, vendo a princesa e no momento exato pensando que era Mitsuki, mas Yuto comenta novamente que não era Mitsuki, sem precisar do Império. E assim Leafa pergunta essa menina que tanto confunde com ela, e que ela veio de outro mundo. Yuto comenta para ele que veio do outro mundo, e assim ela pergunta como. Ele diz sobre o artefato que tinha no mundo dele, aquela bola de cristal, e que ele foi teleportado através dele quando Felícia fazia um feitiço oculto chamado Gleipnir. Leafa diz que deve ter algum espelho de cofre élfico em Larnivior também, e assim ele pergunta como ela sabe disso, e explica que o Império é pioneiro mundial em estudo de cobre, élfico e feitiço divinos oculto. E outra pergunta se ela pode falar muito mais sobre isso. Ela fala que está devendo uma por ter salvo ela ontem à noite, mas que primeiro ela queria comer algo. Dessa forma, Yuta leva para uma sala e oferece a ela hambúrgueres, dizendo que era um prato de sua terra. Ela adora comendo tudo e se pergunta o que ele quer saber. Ele diz que está procurando uma forma de voltar para casa. Ela olha para a Felícia e diz que não sente tanto poder vindo dela, e que dessa forma ela não consegue executar algum feitiço divino, então tinha algo de muito estranho. Yuto pergunta se ela também é maga, ela diz que sim, que é a melhor dada de Yggdrasil. Yuto não parece acreditar pelo fato de ela ter lido o nome dos melhores magos e não ter encontrado o nome dela ali, assim para provar ela no feitiço no Yuto, deixando tão pesado que ele cai na cara da mesma. Leafa diz que só mostrou um pouco do poder dela para ele, e logo Felícia percebe que ela tem 2 runas, e assim Leafa percebe que foi descoberta e diz que é ela mesmo. Yuto pede desculpas, mas pede para tirar logo o feitiço, mas ela comenta que existe 2 tipos de feitiços, os internos e externos, que ela era muito boa com feitiço do tipo interno e muito ruim com externos, e como é necessário um externo para anular um interno. Ela não consegue fazer nada, mas daqui uma semana ela vai voltar ao normal. É que se caso ele quisesse voltar ao normal, deveria procurar a bucha de Miagarur. Yuta percebe que ela está no clã de Pantera e assim lembra daquela mulher que lutou lá de Lobitir e do feitiço que ela usou no Yuto. Mais tarde, Yuto liga para Mitsuki e diz que ter encontrado uma garota muito parecida com ela, mudando só a cor do cabelo e olhos, mas que ela era quase uma irmã gêmea de tão parecida. Mitsuki pergunta o nome dela, assim diz Leafa. Fazendo assim, Mitsuki fica surpresa com esse nome. Enfim, Yuto diz que a Leafa diz que tem uma forma dele voltar e assim explica que precisa achar uma pessoa que possa dar um feitiço específico para ver ele de volta, mas o problema é que essa pessoa era do clã inimigo. Mitsuki então sugere procurar outra pessoa com a mesma capacidade, e assim Yuto concorda, e diz que falar com ela sempre deixava motivado, e assim ela diz que acredita que ele vai voltar. Após isso, Yuto faz cerimônia de ano novo com todos, e depois vai falar com Felícia enquanto reclamava de dor de ombro, pois as cerimônias são muito cansativas. Mitsuki entrega a capa e abandona que elas fizeram a parede de presente, e assim ela agradece colocando e dizendo que agora seria a cerimônia não oficial, além de pedir para guardas o segredo de Leafa. Dessa forma ele vai comemorar com as meninas. Elas bebem e comem muito, até que Linear, totalmente bêbada, se aproveita de Yuto pedindo a semente dele. Entretanto, Chris afasta ela e diz que o clã dela queria receber a semente primeiro. Felícia, dizendo sentir calor, começa a tirar as roupas. Yuto chama a atenção dela, fazendo ela se lembrar que homens gostam que tire a roupa lentamente, e assim fica nua devagar. Todas as outras meninas começam a tirar a roupa também junto dela, indo pra cima do Yuto pedindo para a semente dele. E se encontra Leafa comia comida muito feliz, pois de acordo com ela nunca foi no banquete tão divertido. No próximo dia, Chris e Al avisa sobre o clã de Relâmpago que estava atacando com 8.000 homens ou nada. Yuto fica surpreso, pois não esperava vindo deles, que perderam a última batalha, mas assim manda reunir suas tropas. Com as tropas reunidas sendo um total de 14.000, Yuto encontra Leafa, que pergunta se ela quer sair, e assim ele diz que ficará alguns dias fora. Ela pergunta para saber se vai ser capaz de ganhar, e o garoto nunca vai para a guerra para perder.
Ela fala que está no local há 3 meses e até agora não conseguiu ajudar direito, então ela dá um beijo na boca dele, dizendo que é uma boa sorte da Imperatriz Divina. Yuto diz que parecia que não fosse assim, a deixando brava, mas ela não liga já que ele não era dali. Ele diz que esperava que ele ganhasse. Yuto está com algumas pessoas ao redor de um mapa, formando um plano para enfrentar os relâmpagos, e assim manda a formação em que poucos irão ficar frente a frente dos relâmpagos, enquanto 2 formações eram formadas para atacar pelos flancos de lados diferentes, um plano também de Hanshin. Em campo de batalha, Stentor dispara sua estratégia para ir proteger a retaguarda enquanto iria em frente, e assim Stentor fala a seus soldados seguir ele. Começando a avançar, Yuto percebe que era a formação de Flash, um padrão de ataque onde eles seguem o Stentor na liderança. Eles percebem também que estava a cavalo com uma arma nova, embora não parecesse muito útil. Enquanto Stentor se aproxima, percebe algum parede de aço, e assim começa a avançar mais rápido enquanto soldados na parede disparam várias flechas, mas alguém tentou usar aquilo que estava em sua mão, revelando ser um tipo de guarda-chuva de ferro que o protege de todas as flechas. Yuto fica meio surpreso com tudo isso e se pergunta como Stentor estava, sacudindo algo de ferro daquele tamanho como se não fosse nada. Stentor se aproxima mais, dizendo que aquela era só vingança, e assim já o guarda-chuva girando com tanta força que joga uma das paredes de aço pelos ares, assim conseguindo passar as paredes e acabando com os soldados usando seu martelo. Yuto fica olhando isso dizendo que era uma trapaça, enquanto Felícia dizia para ele que estava avançando rápido demais. Yuto diz que já sabia que isso iria acontecer, que eles avisam que as armas deles são de ferro, e ele se pergunta como eles conseguiram isso e logo percebe que eles se aliaram aos Panteras, e por isso estavam a cavalo e com muitas armas. Chris diz que mais uma vez foram coletar informações, sendo dali deprimida, e nesse momento um dos soldados foram avisar a Yuto que uma das posições foram comprometidas. Yuto manda eles recuarem enquanto manda as tropas de Runé e Scavior atacar. Nesse momento, de cada lado, vem correndo a cavalo vários soldados liderados por Runé e Scavior, cercado ele. Stentor dá os parabéns ao Yuto e diz para ele que realmente é o melhor. O estrategista vai até Stentor dizendo que é melhor se retirar, e Stentor concorda, mas que não tinha como eles voltarem para trás, afinal as tropas de Yuto estavam lá. Então eles teriam que avançar para sobreviver e que ele abriria o caminho para eles. Assim todos avançam, enquanto Yuto diz que ele caiu certinho na armadilha e que não sabia se isso era burrice ou instinto animal. E Stentor avança derrotando vários até que Runé vem à frente dele acertando uma lança no peito do cavalo do mesmo, derrubando o cavalo e fazendo Stentor ficar de pé. E Stentor manda eles continuarem avançando e que iria lutar com a menina lobo, e não iria voltar sem a cabeça dela, assim dessa forma os soldados continuam avançando sobre o cerco de Yuto. Felícia diz para Yuto se continuar assim o cerco dela seria quebrado e que precisavam agir, mas Yuto diz que não, que era para esperar, que não é bom entregar um inimigo desesperado de frente. Entretanto, neste exato momento, Chris chega avisando que na retaguarda estavam 10 mil homens vindo na direção dos Pantera, deixando Yuto surpreso. Runé começa a lutar contra Stentor, aguentando seus golpes, embora Stentor diga para ela que parecia um pouco mais fraca, mas no momento dos embates, Scavior chega no combate e começa a lutar junto dela. Entretanto, logo após Stentor defender o golpe dos dois, ele vai atacar Scavior, dizendo que já sabia como impedir as habilidades dele de desviar, e assim Scavior ataca, Stentor segura a lança dele, puxa derrubando, mas antes dele fazer algo contra Scavior, Runé impede, mas Stentor dá o golpe nela. Ele quebra sua lança e logo em seguida ele acerta a barriga dela, jogando ela no chão. Ele tentou iria finalizar a garota, mas Scavior entra na frente com uma espada, entretanto não aguenta muito o martelo de Stentor, sendo quebrado e assim Scavior é atingido, sendo jogado para baixo em um lugar que era muito alto. Dessa forma Stentor se aproxima dela para finalizar. Runé e Stentor voltam a lutar, com Runé furiosa pelo que aconteceu com Scavior, mas Stentor consegue superar ela em tudo, sendo em defesa, esquiva e força, e assim logo ela é derrubada novamente. O estrategista do Stentor chega no momento avisando que a tropa do clã do Pantera estava chegando e assim Stentor disse que estava indo. Entretanto, Runé se levantou na frente dele e assim não ia deixar ele ir. E Stentor disse que não se interessa mais por ela e que se caso ela não queira morrer igual a Scavior, é para sair logo dali, mas ela não sai do local de jeito nenhum. Felícia diz para Yuto que as tropas de 10 mil homens que estavam vindo com certeza era dos Pantera e que era melhor recuar, eles não teriam chance contra tantos. Yuto parece não querer isso, então ela comenta que nem toda batalha é possível ganhar, e Chris concorda com ela, era melhor recuar e se unir. Yuto fica diante de seus soldados e diz que é melhor recuarem, a cidade deles sofrerão danos, muitos soldados serão mortos, as mulheres e crianças serão vendidos como escravos, e que não poderia deixar isso acontecer, e queria lutar e nunca abandonar os lobos, assim convencendo a todos ficar. Lopentir, liderando seus homens, diz que eles irão se vingar pela humilhação que tiveram, e assim mantém os homens avançarem, acabando rapidamente com vários homens de Yuto e fazendo os outros restarem ficar com medo de morrer e com certeza iria perder. Entretanto, Yuto desce que estava chegando ao campo de batalha, ficando perigosa e inspira suas tropas, afinal é por isso que os homens do clã Relâmpago são inspiradores. É porque Stentor está sempre na frente. Yuto não fala muito, apenas fala para eles manter a formação e avançarem, mas só isso motiva muito ele.
Afinal, graças a Yuto que saíram da pobreza e prosperaram muito, então está todos motivados, se levanta e saudava o patriarca. Lopitis vendo ele em campo diz para seus soldados que Yuto era o alvo e que quem matasse iria receber a recompensa generosa. E assim avança contra ele, uma flecha de repente aparece no homem, mas ela não acerta Yuto, que não demonstra medo algum. E assim todos ficam muito animados e avançam contra as tropas do Pantera, e mesmo em desvantagem, eles conseguem suprimir bem as tropas dele. Yuto diz que embora não seja o Stentor, isso deu muito certo, e Felícia diz que é claro, afinal para eles o é o maior herói de todos que salvaram eles. Roné ainda enfrentava Stentor, entretanto ele não consegue o superar, caindo no chão novamente. Eles escutam que Yuto está no campo e assim Stentor diz que ele sempre o surpreendeu e assim começa a sair para ir até ele. Mas Roné, lembrando seu pai, diz que não vai deixar ele ir. E Stentor diz que só Yuto anima agora, mas ela diz que vai usar agora o pai dela que ensinou, entrando em posição com a katana embanhada, e assim Stentor avança nela, fazendo os dois enfrentar seus golpes, mas a espada dela acaba indo para cima enquanto eles se aproximam para finalizar a garota, mas a katana cai na frente dela, assim ela pega e corta a barriga do Stentor, afinal ele estava atacando, ferindo sua barriga. E Stentor coloca a mão na ferida dizendo que Yuto sempre surpreendeu ele. E logo em seguida recebe informação que mais tropas de Yuto estão chegando. Assim ele aceita que terá que recuar e pergunta o nome de Runé, dizendo que lembrará dela. Ele começa a ir embora, mesmo que Runé diga que ainda não acabou, mas ele lembra ela do Escavior. Assim ela vai atrás dele enquanto vai embora junto de suas tropas. Runé chega em Escavior que estava no buraco. Ao pegar em seus braços ela percebe que ainda está vivo, ficando aliviado e voltando a seu pai. Lopitir fica furioso por conta Yuto vencer até como general, e assim ele manda a bruxa abrir o caminho para até Yuto, e assim ela faz, permitindo que Lopitir vá a cavalo até Yuto, atacando, mas Felícia defende Yuto, fazendo Lopitir jogar ela no chão, mostrando que andou treinando esgrima, afinal ele não queria ver ninguém morrendo na sua frente. Entretanto, o desarmado é quando o Piti atacar ele, Yuto avança até o mesmo, o segurando na cintura e derrubando, fazendo ele perder a cabeça e desmaiar. Nesse momento a bruxa começa a recitar um feitiço que faz Yuto ficar coberto de energia novamente. Ele percebe o que era e entrega o celular para Felícia. Felícia fica triste dizendo que não queria isso e que Yuto diz que também não quer, mas ele precisa ser forte. E assim teleportar novamente de volta para o seu mundo, enquanto Felícia chora. Na Terra, Mitsuki vê um brilho no seu quarto e ao ir correndo até lá encontra Yuto. Yuto voltou para a Terra e Mitsuki, morta de saudade, o abraçou, dizendo que finalmente ele voltou e agora poderia o tocar novamente. Yuto pede o celular dela tentando encontrar alguma coisa, mas não consegue encontrar sinal, e assim ele já imaginava. Enquanto isso, em Yggdrasil, a informação que Yuto sumiu foi rapidamente espalhada. Lopitir fica furioso, mas ele vai aproveitar a oportunidade para esmagar os lobos. E Stentor entrando diz que ficou desanimado agora e sumiu. No palácio, a informação que os lobos sendo atacados chega rápido e assim Felícia que conversa com Roné a respeito do sumiço de Yuto, que foi a bruxa dos Pantera que fez isso, está pensando no que fazer. Enquanto isso, Yuto estava no shopping com Mitsuki, caminhando com ela para comprar alguma camiseta para ele, afinal ele cresceu bastante nesses últimos 3 anos que ele ficou em Yggdrasil, e por isso a roupa dele não cabia mais. Eles entram em uma loja de roupa e Mitsuki sugere comprar uma blusa, mas Yuto diz que era melhor outra, afinal era caro demais. Mitsuki diz que ele devia comprar algo caro mesmo. Afinal, o patriarca dos lobos tem que se vestir bem, mas ele diz que nessa terra apenas um jovem desempregado. E assim ele escolhe uma roupa preta mais barata, embora ela diga que era melhor outra, afinal essa era preta. E assim Yuto desiste e deixa ela escolher. Na terra de Yggdrasil, Runé está se preparando para a batalha com os soldados que estavam indo, e mesmo que não tenha se recuperado da última luta dela. Felícia diz que agora que Yuto foi embora não era bom ela ir também, mas Runé diz que exatamente por ter ido, ela precisava entrar na linha de frente, e que a guerreira com o título dela deveria liderar nesse momento. Ela diz para a Felícia dizer para Yuto que ela morreu em batalha com um sorriso no rosto e ela parte de cavalo com soldados. Enquanto isso, Chris conversa com Leafa, que diz poder trazer Yuto de volta, mas apenas se ele quiser. Linnea recebe informação da batalha que está por vir e que Yuto provavelmente morreu, afinal ele sumiu. Linnea não sei de jeito nenhum que ele morreu. Afinal ele apareceu do céu e falta quase desmaiar, mas o homem segura ela e diz que ela tem que recompor. Afinal é a patriarca e deveria aproveitar isso para dominar os lobos. Yuto e Mitsuki estavam numa praça aproveitando o piquenique igual 2 namorados fofos. Depois de comer eles começam a passear pelo parque, mas ele parece preocupado com algo. E logo ele entende que é pelos lobos e assim ele fala que foi embora, abandonando eles, mas nesse momento o celular da Mitsuki toca e era a Indy no celular do Yuto. Yuto atende assim que fala com Felícia e diz que perderam um dos seus fortes em algumas batalhas. Runé ferida fala com ele também, revelando estar ferida. Yuto fala novamente com Felícia perguntando se ela poderia retornar ele, ela diz que sim, mas que vai entender caso ele não queira voltar e que como irmã mais nova dele, ela queria ver o mesmo feliz e assim agradece por ela falar isso, desligando. Após desligar, Runé puxa Felícia para que ela possa chorar, afinal aguentou muito.
No templo ainda na Terra, Mizuki chama Yuto para conversar e diz para ele que sabe que ele quer voltar para Yggdrasil, o que conhece ele muito bem, mas se ele for voltar ela quer ir junto. Yuto diz que é uma idiotice que ele abandonar tudo aqueles que ela conhecia. Yuto tenta convencer ela a não ir, pois só tem desvantagem ali, mas ela diz que quer ficar do lado dele para sempre e que o ama. Então ele diz que vai levar ela a se casar com ele, afinal não pode levar uma namorada. Ela aceita casar com Mizan, assim os dois se abraçam, beijando um ao outro. Depois Yuto está sendo recebido por seu povo em uma carruagem. Todas as meninas vêm ele das sacadas, felizes por ele ter voltado. Mizuki aparece ali atrás das meninas e assim Lefa pergunta se ela era a famosa Mitsuki, e ela diz que sim. Lefa diz invejar a garota por conta ela ser a única que o garoto ama, e assim o anime acaba com Yuto sendo saudado por todos. E bom, se você gostou, deixa aquele likezão aí, comenta aí qual o próximo anime que você quer tá vendo no canal. Valeu, falou e fui, tamo junto, é nóis!